Sabia que a Loft virou a chave? Mais que um portal, a Loft é a parceira certa para acelerar o negócio da sua imobiliária. Imagina aí ter soluções tecnológicas, comerciais e financeiras num único lugar. A Loft Mais Negócio é essa caixa de ferramentas para simplificar a jornada de compra, venda e aluguel. Mais de 8.000 imobiliárias já aceleram com as soluções Loft Mais Negócio. Quer acelerar você também? Então acesse agora mesmo loft.com.br/café ou chopp gelado. Fala galera, bem-vindo a mais um Água, Café ou Chopp Gelado e episódio meio diferente. Hoje eu trouxe os cascas de bala aqui para conversar com vocês. Mas antes de começar aqui o nosso episódio, entra lá no canal, ativa o sininho para receber tudo em primeira mão, mas antes se inscreve. Se tiver no Spotify, 5 estrelinhas dessa moral pra gente. E hoje para começar aqui o nosso encontro, eu trouxe os amigos aqui, uma salva de palmas pra todo mundo. Os amigos aqui do Mastermind, os amigos da vida, os amigos do mercado imobiliário. E para começar com uma grande pegadinha, eu quero ver se eles se conhecem mesmo. Eu gostaria que Ettore Neto, eu vou apresentar você e você apresentar seu amiguinho do seu lado. Corretor de imóveis. É isso aí. Ettore Neto com vocês, o seu corretor de imóveis diretamente de Maringá. O cara que já foi pro Japão, ajudante do servente do pedreiro. Opa. Voltou pro Brasil, corretor em Floripa. Floripa, Isso perdemos aí. 150% Isso. e depois entramos com o corretor. Depois foi pra Pessoal, Maringá e só sucesso lá. Agora eu gostaria, Ettore, que você apresentasse a amiguinha do lado. Ah, mas olha, é bom fazer sem roteiro. É, isso aí. Que legal, quem sabe fazer ao vivo. Quem está ao meu lado, elegante, fina, inteligente, Marciele. Marciele é de Cuiabá, lugar onde os aviões não pousam, estão planando. Soft. Depende, se tiver fumaça. Marciele tem uma imobiliária incrível lá, fizeram um processo de rebranding maravilhoso. Já tive a oportunidade até de dar um treinamento para a equipe dela. Pessoas que eu entrei, participei e saí melhor do que eu tinha chego. Foi incrível a experiência. Marciele, apresente seu amiguinho do lado. Gente, este meu amigo é Valdomiro Júnior. Ele é o rei de Natal. O cara domina. Ele tem um mapa da mina no mercado imobiliário. Deus te ouça. Receba. Ele é da EMOB. Valdomiro tem feito muita diferença no mercado imobiliário. É um cara com conteúdo incrível, com uma bagagem que a gente precisa parar para olhar para isso. É um cara que ensina muito a gente e eu tenho muito orgulho de ser amiga dele. Vale chorar no Uau, início do... é isso. Vale chorar. Apresentação? E aí, Val, Aí. quem é o amiguinho do lado? Aqui no meu lado, nada mais, nada menos que Denis Levato, o maior curador de conteúdo do mercado imobiliário. Foi quem descobriu e uniu aqui todo mundo, então a gente deve muito a esse cara. Né? Então, prazer estar com ele aqui nessa mesa. Ô, meu Isso querido, aí. muito obrigado. O Que professor, delícia. o professor, né? Que delícia estar bem no meio da mesa aqui, que daí, assim, agora é minha vez. Lasquei-me. Ao meu lado esquerdo, Mayara Tófano, aquela que não passa despercebida. CEO da Tófano, imobiliária de Cachoeiro do Itapemirim, consultora de moda, de arte, de pedras preciosas, Oh, de louco. decoração e fã de Rita Lee. É Sim. uma das grandes características dela. E uma Sei grande de- amiga também. Né? Oi. Uma honra estar contigo. Que delícia esse episódio. Ao meu lado, Denis Brito, que anunciava feijão a R$ 1,89. Era uma vez. Vendia Gol, anunciava Gol a R$8.000, não é isso? Que saiu da imobiliária e dizem aí que é dos carecas que elas gostam mais, né? E são hoje sócios proprietários da DF, casa onde a gente está realizando esse maravilhoso podcast. É isso aí. Agora, se o cara não souber, é sacanagem, né? Sei, cara. Agora, Felipe nada mais, nada menos, né? Eu ensinei esse cara a vender. Verdade. 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 Ele é referência. É o meu das mentor de vendas, vendas. Mas quem ensinou quando ele fala aí é verdade. Verdade, Achei que verdade. eu sou um pouco mais. É verdade. Eu O fico meu mais mentor no de inferno, vendas. Mas o mentor de vendas do Felipe foi eu. massa. Esse cara aqui, além de meu sócio, é um grande irmão que eu ganhei na vida, um irmão que eu não tive em vida. Pode chorar. Pode chorar, né? Esse cara aqui, eu falo que a gente brigou em 10 anos aí, que a gente tá o quê? Nem brigamos, tivemos Uma vez. uns desentendimentos aí. Uma vez. por Cara. causa de cabelo não, né? Não foi. Ah, bom. Foi por causa do implante. Onde fazer?
É um cara que, quando um precisa, um levanta o outro. Né? Isso aí. Não tem tempo ruim pra gente. Um aí tá pra DF um tá aí pra acudir o outro, né? Um tá pra acudir, sacudir, endividar. E hoje eu tenho muito orgulho de você, cara. Tamo Porque junto. você se tornou na referência do sucesso. Eu quero falar do Anderson também, ó. Anderson, nosso produtor, ex-baterista do Calcinha Preta. E o cara que acompanha as maiores referências do mercado imobiliário. Uma salva de palmas pro Anderson. Faz o show acontecer. E pra começar o nosso bate-papo, acho que a gente vai falar de mercado imobiliário, né? Pois é. Verdade, né? Somos o mercado. Uma boa coisa é falar talvez das cidades, né? Uma oportunidade bacana, porque cada um aqui é de uma região também. Cada um é de uma região, cada um tem uma experiência diferente de ticket, de nicho, de tudo mais, né? Mas antes de mais nada, eu quero começar perguntando aí pra galera. Calma, galera, calma. Tem uma cara mal intencionada, vocês estão vendo? Não tem roteiro, tem Sem roteiro. Eu acho que a gente vem aí, a gente é uma turma que gosta, além dos encontros, né? A gente gosta de ir em alguns eventos, gosta de ver o que está acontecendo no mercado imobiliário. E eu queria que vocês pudessem trazer dentro da perspectiva de vocês o que vocês viram de novo e o que vocês acreditam que vem no próximo ano aí como solução para o mercado imobiliário. Vai lá, Mayara. Primeiras cri. mulheres. Eu acredito que a gente vai caminhar para um mercado mais autêntico. Eu acho que o mercado imobiliário funcionou da mesma forma durante um bom tempo. E acho que hoje a rede social ela está mudando, ela está dando essa liberdade. Acho que as pessoas não querem algo tão produzido mais, né? Então, por exemplo, a gente está aqui pós-Connect Bob, me chamou muita atenção a palestra do maestro, que foi um cara que não tinha uma oratória preparada, não tinha um slide preparado, mas conseguiu ali realmente chegar e tocar o coração das pessoas. Então, acho que a gente está começando a ter uma desconstrução, até porque uma mesa como essa permite isso. Sim. A gente trazer esses questionamentos. Do que a gente ter um modelo de funcionamento que, às vezes, não necessariamente é um modelo que funciona para todo mundo. E aí, o que vocês acham? Qual que é a perspectiva de vocês? Marcelo Borges. Eu acho que a gente tem a tendência das IAs, que isso é inegável, né? A gente tem isso cada vez mais presente no nosso dia a dia e a diferença é como usar, né? E o que falar. Sim. É igual a gente estava falando ontem sobre o ChatGPT. Você precisa fazer a pergunta certa para o gênio da lâmpada. Exatamente. Né? Senão ele não vai te fornecer o que você Boa quer. analogia. Então, assim, eu acho que isso é inegável, mas uma coisa que a gente tem falado muito, ouvido falar muito, é sobre a experiência do cliente. A gente precisa sair desse looping de quero te vender, converso com você, eu estou vivendo exatamente esse momento agora, converso com você quando eu preciso resolver alguma coisa, ou quando eu quero vender, comprar, ou resolver algum BO. Então, a gente precisa sair disso e voltar, que vai de encontro com o que a Mayara falou, para as relações de verdade. Então, talvez a gente tenha que voltar para o básico um pouco, porque a gente está esquecendo um pouco disso, né? Mas agora eu vou trazer um outro ponto aqui. Quando a gente fala de inteligência artificial com relacionamento de verdade, isso pode impactar para continuar sendo um relacionamento mais frio? Quando a gente coloca, por exemplo, uma inteligência artificial no atendimento? Claro que pode. Eu acho que a gente tem essa tendência, porque se você quer automatizar o negócio e ganhar escala, mas sem se preocupar com a qualidade, isso vai acontecer. Automaticamente vai ser frio. E como que a gente... Porque assim, qual que é a grande proposta de valor das IAs hoje, né? Atendimento rápido, agendamento, mas eu acredito que talvez é um caminho sem volta, mas é um caminho que a gente vai deixar esse primeiro contato, olha, eu sou a melhor opção para você. Mas Muito trago frio, vai? aqui um questionamento. É o propósito desse bate-papo. Mas a IA Trago também, aqui uma provocação. A gente vê elas crescendo no mercado imobiliário, mas também é uma coisa... É igual quando lançou o smartphone, por exemplo, né? Eu mesmo tive o BlackBerry, depois você vai para o primeiro smartphone, mas do que era o primeiro smartphone para o que é hoje, você tem uma curva muito grande de tecnologia. Sim. E essa curva, ainda mais quando a gente não está falando de hardware, a gente está falando de software, a curva ela é exponencial e ela é pequena. Então, assim, hoje você tem, pequeno que eu digo de tempo, né? Lapso temporal. Hoje você tem algumas IAs, hoje algumas são até caras, mas eu acho que daqui a um ano, por exemplo, na próxima vez que a gente se encontrar aqui no nosso grupo do Mastermind, talvez a conversa já vai ser outra. Eu acho que às vezes é difícil a gente cunhar alguma coisa hoje, porque a coisa muda tanto, tão rápido, e
de forma tão exponencial que eu acho que talvez até essa parte de impessoalidade que hoje gera quando a gente começa a ganhar escala em atendimento, talvez a gente consiga resolver. Então, assim, vão surgir problemas, coisas novas, mas como está tudo acontecendo tão rápido, às vezes, em vez de pensar em resolver um problema, você só espera, respira e as coisas se acomodam, né? Eu sinto um pouco isso. Mas eu tenho uma provocação no sentido de que você trouxe em relação ao atendimento ficar mais frio ou ficar mais humano, né? Será que as pessoas querem um atendimento mais humano também? Porque, assim, em termos de atendimento hoje, um Uber demorar 7 minutos é muito tempo. Já. Então, eu sinto também que as pessoas, né, nesse imediatismo, nessa pressa que a gente vive, elas esperam um atendimento, não é nem um atendimento rápido, é um atendimento imediato. É assim, as pessoas buscam a solução ou o relacionamento? E exatamente. E humanamente, fica aí a minha reflexão. É possível atender a todas as pessoas que entram em contato na nossa empresa sem o uso de nenhuma ferramenta de IA? E será que essas pessoas, por exemplo, a segunda via de boleto, elas querem um atendente ou elas querem o boleto? É a solução, né? Exatamente. Eu acho que a gente vai para um caminho meio híbrido, né? Eu acredito que esse caminho aí, o atendimento imediato deve ser através de IA, e a gente já tem hoje algumas soluções que o cliente não percebe que está falando com o robô. Sim. Aquele menu que digite 1, digite 2, esse aí eu acho que é o menu que o cliente tem pavor. Que é o ele fica chat, ali, né? ele fica ali rodando no looping, mas a gente já tem algumas soluções que o cliente não percebe que está falando com o robô. E se o corretor entrar ali no momento, em 5 minutos, 10 minutos depois, e assumir o atendimento como um humano, a gente vai aí minimizar esse gargalo, né? Então, acho que Até porque, tirando a gente do rolê, botando os nossos colaboradores é desgastante. Sim, Né? totalmente. Só complementando aí, posso? Pode. Antes do meu xará ali falar. Isso eu estou vivenciando muito na locação, né? Na locação, hoje a inteligência artificial ela ajuda muito em algumas situações, mas para a complexidade dos problemas que a gente tem e vivencia no dia a dia, o relacionamento é primordial. É onde eu consigo gerar valor realmente para a empresa, onde eu consigo ter essa decisão do cliente continuar com a gente. Então, assim, a inteligência artificial, que eu vejo principalmente no meu departamento da locação, eu vejo como um meio, eu não vejo ela como um fim. O que hoje eu trabalho forte no nosso departamento é o quê? É o relacionamento, o quão eu consigo ser passivo no meu atendimento com o cliente. E hoje a maioria é o quê? É o passivo, não, desculpa, ativo com o meu cliente. Hoje, na maioria das empresas, o trabalho que é feito é o passivo, certo? Onde o cliente tem que ligar na imobiliária para poder saber sobre os imóveis dele, seja um simples conferência de extrato que ele não entende, principalmente cobrança, que hoje é um maior gargalo hoje. Se eu não ligar na imobiliária para saber como que está lá, se estão cobrando ou não, eu mesmo, se coloca no lugar do cliente. Se ninguém me liga, eu não tenho uma mensagem, será que estão realmente fazendo o trabalho de fazer a cobrança? Então, assim, para mim, ainda pesa muito o relacionamento, independente das IAs, né, que vem para poder ajudar a gente. Claro. Mas se não tiver o relacionamento... É que são ferramentas, Até porque, né, cara? até porque locação, o cliente vai ficar aí 30 meses a expectativa de ficar. Então, tem que ter esse... E tudo isso vai para a experiência do cliente, Isso. que é o que a gente quer melhorar o tempo todo, usando tecnologias ou no tete-a-tete mesmo, né? Porque a gente tem que partir também, tem que aceitar isso, que nem todo mundo consegue ainda ter acesso às IAs. Não acesso, mas usar mesmo, né? Sim. Como deve ser. Tem muita gente que ainda tem dificuldade sobre isso. Mas é difícil. Sim. É difícil, eu queria propor uma ideia, assim, Não tem resposta desenhar um simples. cenário aqui para a gente imaginar onde a gente pode chegar. Legal. Nós estamos falando aqui depois do Conecta Imóvel, por isso que temos a oportunidade de estar aqui, né, vindos de nossas cidades, estamos aqui sendo mais uma vez recebidos aqui na DF Casa Imóveis. Quando a gente olha para o Conecta Imóvel, 10 anos atrás nós tínhamos uma discussão que era: até quando vão os anúncios imobiliários impressos? Sim. Era uma discussão enorme. Mas como é que vai ficar sem jornal? Não tem como, vai tudo para a internet. Sim, foi para a internet. E hoje, passados só 10 anos, a gente nem discute para onde foram os anúncios imobiliários. Passou 2 conectas, 1 ou 2, 3 conectas, a discussão era: você precisa estar, o seu site precisa ser responsivo. Você precisa que o seu site seja acessível pelo celular, a mobilidade, fazer um aplicativo e tal. A gente passou por isso. De novo, não tem mais essa discussão. A cada 1 ano, a 2 anos se discute, e há 1 ano, pouco, começamos a discutir inteligência artificial.
dentro do mercado, e eu gostaria de olhar para o futuro. Quando eu olho para o futuro, eu vejo que vai ser algo que vai ser tão natural como foi essa migração do impresso para o smartphone, para o digital. E o que quando eu olho hoje, penso, Valdomiro tem um trabalho que eu acho incrível de atendimento. Você quer um chatbot ou quer falar com uma pessoa? Eu acredito que nós vamos perder essa discussão na nossa cabeça. Vou falar com um humano ou vou falar com um robô? Tanto faz. O que a gente quer é ser bem atendido. Resolver o problema. Resolver o problema, né? Hoje, quando eu vou marcar um exame, que eu vou falar no WhatsApp, eu acho desesperador. Porque assim, qual é o bom atendimento? Na minha cabeça hoje, o bom atendimento é o rápido. O bom atendimento que eu penso hoje, baseado no que eu vejo nos exames, o bom atendimento é no meu tempo e não o rápido. Porque às vezes o rápido, se eu tô aqui, né? Xará, pera aí um pouquinho que eu tô aqui marcando uma consulta, agora a pessoa me atendeu, então eu vou aqui continuar. Não, o legal é continuar depois. Continuar aqui, daqui uma hora eu pegando no WhatsApp, as coisas continuaram fluindo. E eu acredito que, sinceramente, essas IAs elas vão ajudar qualquer que seja. As que vão surgir, que a gente nem sabe, vão vir para ajudar nessa fluidez, permitindo uma boa experiência para o cliente. Perfeito. E para a nossa gestão. Perfeito. Essa é a forma que eu vejo. A gente ainda não sabe como vai ser. Claro. Mas 10 anos seguintes, ou 5, talvez a gente vai estar discutindo outras tecnologias, mas essa vai 2-3 anos já. Tão agregada no nosso dia a dia como está o smartphone, como está a presença digital. Eu me lembro que há 5 anos atrás a gente tinha uma previsão de internet das coisas. Exato. Você lembra disso? Que era a internet das coisas. Hoje a internet das coisas ela é uma realidade que a gente não discute mais. É exatamente isso que você está falando. É isso. Então é normal, quase todo mundo tem uma Alexa em casa, que apaga a lâmpada, que faz marca para compras, etc. Virou natural. Eu vejo dessa forma. Eu tinha muito essa coisa de, é melhor falar com o humano. Cara, não, vou falar com o que é eficiente e vou me poupar tempo para aquilo que vale a pena, que é o que a gente quer mesmo, inclusive para gestão, inclusive para outras coisas. A gente vai perder esse preconceito que a gente tem. Eu queria ir para outro lado agora. A gente falou mais da nossa visão para o mercado, né? E eu queria ir para uma visão nossa interna, né? Então acho que uma tendência aí para o futuro é o protagonismo dos corretores, né? A gente está percebendo muito alguns movimentos, algumas imobiliárias, algumas surgindo, dando protagonismo para o corretor, né? E não apenas para a imobiliária. Então, acho que cada vez mais a figura do corretor dentro da imobiliária vai ter um papel de protagonista, remunerações melhores. A gente tem ver muitos modelos com remuneração muito baixa para o corretor. Isso estimula muito esse turnover. O corretor, quando fica um pouco melhor, se sente mais seguro, ele sai da imobiliária, porque a imobiliária retém muito ali do comissionamento. Ele sai facilmente, ou ele sai para abrir a própria imobiliária, e assim a gente vê várias imobiliárias surgindo dentro de imobiliárias. Então isso é uma dor que existe para donos de imobiliárias, e eu acho que se a gente ter mais esse protagonismo para o corretor, a gente vai mitigar essa dor. Então acho que uma boa visão. É um caminho interessante. Como que a gente relaciona... o corretor para fortalecer a imobiliária. Isso. Trazendo esse ponto aí, como que na cabeça de vocês ou da gente, eu concordo muito com o que você falou, que o corretor tem que ser protagonista, tem que trazer ele aparecer, né, ser reconhecido ali também para o cliente. Mas como que a gente consegue, na visão de vocês, associar alguns corretores como protagonista junto com a imobiliária e o uso da inteligência artificial quando o cliente quer falar com aquela figura que ele viu? Cara, assim, eu acho que a inteligência artificial ela serve para fazer atividades repetitivas e deixar o ser humano mais humano. Eu enxergo muito por esse lado. Então, assim, o que o ser humano faz que não é especificamente do ser humano, cabe à inteligência artificial ser feita. Emissão de boleto, como vocês comentaram, coisas mais rotineiras. Eu vejo muito dessa forma. Então, assim, o corretor tem que fazer a parte que é estritamente humana. Isso a gente vai muito pro lado psicológico. O Denis, até nosso professor, que honra estar aqui na mesa contigo, vai muito para esse lado. Então, assim, na minha visão, né, onde junta ali a inteligência artificial, as tecnologias e o corretor. O que é a parte mais humana que o corretor faz no dia a dia? Vocês aqui, a gente está falando para corretores de imóvel, né? Basicamente o público aqui, donos de imobiliários que estão ouvindo a gente. Se você é corretor de imóvel, o que cabe mais humano na sua tarefa? Faz essa reflexão de tudo que o corretor faz, o que é a parte mais humana que... Cara, Fetter, geralmente é conversa com o cliente.
entendimento dele é entender para atender, né? É ser mais interessante do que interesseiro. Isso cabe ao corretor. Tudo que não for relacionado a isso, a inteligência artificial vai e deve fazer esse papel, né? Conforme o tempo vai passando, ela vai depurando, ao invés do chatbot diz que 1, 2 para, ela vai virar algo mais fluido, como se fosse uma pessoa conversando, e o corretor fica mais com essa parte humana. Isso também vai trazer um próprio protagonismo para ele e, consequentemente, para a imobiliária, né? A gente que todos aqui somos donos de imobiliária, o nosso cliente é o nosso corretor, né? Sim. E eu acho que dentro desse cenário, as IAs vão funcionar até como assistente dos próprios corretores. Assistente Perfeito. pessoal. Né? Então, para acelerar ali um processo para o corretor, um processo de busca, um processo de resposta, de negociação. Mas aí vamos mais fundo, porque eu concordo, o corretor protagonista, junto com a marca da imobiliária que traz muita credibilidade. Aí vamos ter assistente, a IA como assistente do corretor. E como fica o CRM dentro disso tudo? Eu tenho uma assistente minha com a IA, você já pensou nesse fluxo? Cara, como, eu tenho como certeza que vai virar uma coisa só. Eu não, hoje você já tem alguns CRMs que já tem uma IA embarcada. O ChatGPT hoje ele já funciona Mas muito nem com áudio. com uma função tão... 2 cara, anos. É um desafio maior para os caras também. Sim. entende? Eu acho que 2 anos, cara, vai ser o suficiente. Assim, a gente está em 2024. Eu acho que em 2026, no máximo 2027, essa discussão vai ser muito fluida e vai ser meio que de conversa. Nós- Tá no carro, você aperta ali e já... Vamos problematizar, vamos. É o que Vamos melhor. problematizar um pouquinho, porque esse cenário está muito favorável, né, minha galera? Tudo é integrado, o corretor é protagonista e tudo mais. Mas olhando numa lente um pouquinho mais ampla, isso não é novidade. Claro. Corretor protagonista, né, o corretor sair da imobiliária, a gente está falando aqui, na verdade, eu acho de um período cíclico, que economicamente a gente vive um período muito favorável para o imobiliário, acho que é por isso que tem tanta gente entrando. Eu acho que o amadurecimento do mercado imobiliário vindo de um trabalho de 10 anos atrás, de conteúdo, a gente foi falar em CRM em 2018. CRM já era usado em inúmeros outros mercados. Então, assim, nosso mercado estava muito atrasado, até porque... Honestamente, a Teta... Estava? Assim, acho que a comparado com Teta... o varejo, a gente está muito atrasado. Muito atrasado. Então, assim, até porque a Teta é muito gorda, vamos ser sinceros. E no mercado favorável, eu entrei no mercado totalmente desfavorável economicamente. E a gente vivia lá no Cresce uma realidade de mais descredenciamento de corretores do que credenciamento, do que entrega de carteira. Então, assim, eu acho que o grande questionamento que eu vou deixar na mesa para os meus amigos e colegas é o seguinte... A gente está evoluindo ou a gente está involuindo? Porque dentro dessa loucura toda a gente tem saúde mental. Né? Mais coisa para gerir. Eu acho que, na minha visão, na minha percepção, a inteligência artificial vem para amenizar o desgaste que a gente tem, cerebral, físico, emocional, espiritual, Coisas frente a um mecânicas. atendimento a público, que hoje não é fácil. Eu acho que comparando a outros mercados, o mercado imobiliário está sempre correndo atrás da bola. A gente nunca esteve com a bola no pé. Não. Mas a pergunta que fica é essa: estamos evoluindo ou estamos involuindo? Eu enxergo uma evolução gigantesca. Eu também enxergo. Eu também. Isso que eu gostei da teta gorda. A teta gorda que você quis dizer assim, é um mercado que rola Paga muito muito dinheiro, bem, paga é. muito bem. Vocês já pararam para pensar que existem, vou olhar para a câmera do Anderson, Gente que não sabe trabalhar. existem mais de 1.000 empresas, 1.000 startups mapeadas vivendo do mercado imobiliário? A gente sempre falou disso. Então, aí tem um ponto que eu quero trazer Isso também. não existia antes. É. Então, essas empresas enxergam essa teta gorda e prestam serviços para os clientes. Não, eles prestam serviços Para o mercado. para as imobiliárias. Então. Só para eu concluir o raciocínio e a provocação. Quantas empresas existem hoje plugadas nas plataformas de vocês? Duvido quem aqui tenha menos de 5. Não, ótima colocação. E a gente veio de um Eu vim momento. para essa provocação. Mas a gente veio de um momento onde as startups queriam entrar no lugar das imobiliárias e do corretor. Isso mudou. Então, mas foi um movimento que não Preciso deu mudar. certo. E agora a gente tem essas mais de 1.000 e outras milhares que vão aparecer querendo entrar no meio da jornada para pegar uma fatia. Algumas muito boas. Exatamente. Mas aí Muito vamos boas. lá. Como donos de imobiliária, como que a gente entende isso dentro do custo que a gente tem da operação? Exato, perfeito. Sobra mais? Estamos mais felizes? Estamos com mais tempo? Porque Porque a cada- promessa era que a gente teria mais tempo. Você está tendo mais tempo? Diziam-se que em 2030
Esse é o A ponto. gente trabalharia menos. Hoje vocês trabalham menos? Não. Vamos colocar inteligência? Trabalha mais, Vamos, mas é um mais, custo a mais. É tudo que a gente coloca na frente, né? Sim. Então, assim, Mas será que não são uma soluções? depuração? Sei lá. Fala, Val, você mais gestor aí, como que você vê isso daí? Porque cada vez vai vir mais coisa e colocando custo Nessa para quem? conversa Para sua, me diga imobiliária. aí, eu quero saber, porque as pessoas talvez queiram saber também. Quantas dessas ferramentas estão plugadas hoje na sua operação? Cara, vamos lá. A gente usa bastante ferramenta. Isso aí onera muito o custo da operação, né? Por isso que essa conta ela tem que ser dividida com o corretor, muitas vezes. Tá? Então, uma das formas... A gente remunera bem o corretor para ele que seja protagonista, para que ele tenha a motivação de permanecer na imobiliária. Tá? Então, a fatia maior na minha imobiliária vai para o corretor. Comigo fica a fatia menor. Mas a gente precisa plugar várias soluções para otimizar o trabalho do corretor e otimizar a experiência do cliente, enfim. Então, essa conta tem que ser dividida. Tá? Então, de fato, o meu corretor na empresa, ele é meu sócio. Né? Ele, na verdade, ele é majoritário, que ele recebe mais que... Né? Exato. De fato, ele não tem os custos. Né? Exato. Eu não tenho os custos. Então, Na conta do corretor, você vai algumas ajudar. soluções que vão ser necessárias, para otimizar trabalho, hoje algumas eu já divido esse custo com o corretor. Então, para otimizar um processo de um contrato, para ser mais célere o contrato, vai ser bom para ele, dar resposta para o cliente imediata, esse custo vai partir para ele. Para fazer alguma divulgação, um anúncio patrocinado, ou uma inteligência artificial para otimizar atendimento, para ter um sales ops, que a gente tem falado muito no mercado, né? Um assistente do corretor, esse custo vai ter que ser dividido para o corretor para que ele entenda isso aí também, né? Até porque vai ser mais oneroso ele se aventurar, sair para montar a própria imobiliária ou para trabalhar como autônomo, tendo que ter todo esse custo, né? Então, acho que uma das formas aí de minimizar esse custo operacional para a empresa é dividir isso aí com o profissional que está lá. Então, hoje eu tenho, acho que umas 5 conectadas lá na empresa, né? de ferramentas que vão otimizar o trabalho para o corretor, otimizar o atendimento para o cliente, otimizar o processo em si, e vão aparecer mais, né? Cada vez mais, né? Cada vez mais. A pergunta que eu faço é: será que o time usa todas as tecnologias que a gente tem disponíveis hoje? Não. Não, já tive. Não usa. Aí já tem algumas que já... Não usa. E na hora de cortar, começa aí reclama. Ah, por que você está tirando? Você não gostou? Não, eu amei. É que o uso não é a expectativa que a gente achou que ia ser. Exatamente. E aí tem ferramentas que são boas, mas se não são usadas, é custo. É custo. Isso. Exatamente. E assim, só de CRM, a gente fala de CRM considerando o sistema, né? Uhum. Mas só dentro do meu sistema de CRM eu tenho 5 contratados. Eu tenho o administrativo de locação, eu justo. tenho o pós-venda, o pré-venda, Vistoria. o financeiro e o CRM. Os módulos, né? Os módulos contratados. Então, assim, a gente saiu de um CRM há alguns anos atrás que era X, para cada contratação dessa hoje que custa Y, né? Então, assim, a gente trabalha mais, a gente tem menos tempo, a gente tem menos dinheiro sobrando no bolso e muitas das vezes, fim de semana, a gente também está trabalhando, não tem descanso. É raro, mas acontece muito. Né? Eu acho que Felipe só... falou uma coisa que eu achei bem Pode interessante, que é essa mudança de olhar o tempo e enxergar mudanças, né? Então, primeira leva de startups pensou em vou substituir essa turma que tem um trabalho ineficiente. Depois, não, vou só apoiar esta turma e eles me pagam, e hoje tem Antes essa... o discurso era Vão vamos ser substituir os corretores. Hoje tem essa mudança que o Felipe falou de que, então agora vamos ser sócios, vamos fazer uma coisa juntos e tal. E eu acho que, eu não sei se isso é bom ou é ruim. O que eu vejo que é bom é Só isso o que tempo a vai gente está dizer, né? fazendo aqui. E que hoje é possível. É. Quantas pessoas você recebe que vêm aqui na DF, que vêm até aqui para saber sobre mercado imobiliário, que vocês abrem a operação de vocês? Tem O alguns. Val acabou de fazer lá na cidade dele uma coisa que era impensável no mercado imobiliário 10 anos atrás. Receber seus concorrentes para dizer como é que você trabalha. Então, trazendo esse cenário de que o que eu vejo que mudou é isso, o mercado hoje ele é muito colaborativo, até para entender esses movimentos que tem. Pô, mas quem é essa galera que está chegando agora com essa ferramenta? Eles estão pegando parte da minha operação, vale a pena? Se conversar é algo que hoje a gente tem e que não tinha antes. E as pessoas não estão preparadas para isso, porque Mas- quando você chama um colega e compartilha alguma coisa, as pessoas ainda olham e falam, mas ela está compartilhando comigo?
E essa questão colaborativa, eu acho que também a questão colaborativa está totalmente ligada a profissionais que têm um outro pensamento. Né? A gente não está falando de profissionais que não têm, que são... Existem mercados mais maduros e menos maduros. Exatamente, maturidade. exatamente. Mas assim, quem tem maturidade profissional dentro do mercado imobiliário, quer que o mercado imobiliário como um todo evolua. E é esse movimento que está acontecendo. Isso. Né? Eu enxergo isso. Eu Mas vejo posso movimento botar melhorar. um contraponto? Sim. Zinho. Sempre pode. Mas você acha que antes era necessário compartilhar? Porque eu acho que, na verdade, a gente mudou porque o nosso consumidor mudou. Não. E eu Isso é acredito cultural. também, mas eu acho que também o consumidor, ele entrava na sua imobiliária pela loja, né? Ele entrava lá na loja, ia lá, o corretor tinha autonomia dos produtos, então você não tinha um site para pesquisar. Então hoje o cara chegava lá, pegava a chave, visitava e você... A figura do corretor era mais que determinante até, né? Era o portador da informação. Sim. Né? E aí eu acho que com a globalização, as pessoas podendo viajar mais, toda essa mudança, as pessoas foram ampliando campos de referência. Porque eu vejo assim, pela minha cidade. Tem, por exemplo, uma academia lá na minha cidade, que é uma academia boa, mas o cara que viajou para Vitória, passou o fim de semana e malhou em outra academia, ele volta e fala, nossa, cobrando tanto para isso? São referências. Então eu acho que essa informação, Paladar, né? esse produto, ele ficou mais acessível para o cliente final, a ponto dele falar se esse imóvel tá caro ou tá barato. Justo. Porque ele tem acesso ao preço do metro quadrado, né? Então, assim, a gente acabou ficando com uma informação mais democrática e eu acho que é por isso que a gente precisou melhorar o nosso serviço. E melhorar a experiência do cliente, porque só o produto já não era suficiente mais. O corretor ele é um prestador de serviço, né? Sabendo disso, ele serve, ele ajuda, ele não vende, ele ajuda a comprar. Entendendo que ele ajuda a comprar, entendendo que ele é o profissional do ramo, ele tem que fazer essa parte de curadoria. Então, isso já é uma mudança de paradigma, né? Já teve uma mudança do corretor vendedor, chato, e o corretor consultor, os assistentes, aí tanto as nomenclaturas, né, broker, não sei o que e tal, mas de fato somos prestadores de serviço. Se você não presta para servir, você não presta. Na minha cabeça é assim, pessoas são feitas para servir, na minha empresa eu sempre falo isso, meus corretores, a gente está aqui para servir os outros. Se você não serve, para mim você não serve. Né? Então assim, toda essa parte de mercado e acomodação, acho que a gente está vivendo agora. O Denis aqui, nosso professor, está até no meio da mesa, que legal, agora que eu reparei, né? 3 para cá, 3 para cá, o professor no meio. Foi ele que juntou todo mundo. Então eu sou honrado até, me sinto muito privilegiado de estar junto com vocês, são pessoas muito melhores que eu, mais inteligentes e a gente troca muito entre nós. E que comem moela, tá? E que comem moela. Porque aqui você tem Espírito Santo, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Natal, Rio Grande do Norte, Mato Grosso e Paraná. Cara, isso é incrível, né? E a gente está num momento de turbulência, de mudança, né? É como se fosse aquele efeito pêndulo, né? 100% offline. Aí joga o pêndulo pro outro lado, 100% online. E com o tempo isso vai acomodando. Eu acho que a gente está nessa turbulência hoje, que essa conversa com o tempo vai acomodando e, claro, vai acomodando, mas sempre com esse enfoque humano, né? Tudo que não for humano, for repetitivo, vai ser trocado, vai morrer e vai ser alterado. Mas aí eu quero trazer uma outra pergunta. Quantas pessoas, os meninos são de São Paulo, talvez seja mais fácil porque o evento é aqui, mas a gente ainda vê o que a gente via há 8 anos atrás, né, quase 10 anos atrás. Quantas pessoas das nossas cidades vêm, de todos os profissionais que a gente conhece, por exemplo? Eu acho que é a minoria de todos os lugares. A minoria. Mas são os early adopters, né, cara? Quem entra primeiro, quem tá puxando a fila, é princípio de Pareto, sempre é assim, 20% das empresas, das pessoas e dos negócios, das empresas principalmente, tocam 80% dos negócios, né? Vocês são referências aqui em São Paulo, você é referência lá no Espírito Santo, você em Natal, eu também lá em Maringá, então não adianta, quem está aqui é quem está puxando, quem está na frente, quem está discutindo, quem tem aquele sentimento de estagiário, sabe, aquele frescor, não é todo mundo que tem isso. Agora tem um ponto importante, a gente como donos de gordo, negócio, fala, né? Tem gato gordo. Donos de negócio, a gente tem que ver a operação hoje, mas pensar lá na frente, antecipar tendências, né? Sim. E o quanto é importante na cabeça de vocês a gente começar a pensar em pessoas que possam integrar o time, que fiquem com esse olhar de novas tendências, de como também
ir para um evento desse, ver o que está acontecendo e compartilhar com o time. Pedir, Eu falo né? isso, eu falo isso por quê? Porque teve o Leandro da Carisma, ele falou algo que eu achei bem interessante. Ele falou, ó, tô eu aqui, tá fulano aqui, e tem uma menina de inovação que ela tá vendo todas as palestras, anotando para entender como que a gente pode aplicar o que vem de novo e como que a gente pode compartilhar com o nosso time. E eu achei isso muito bom. Qual que é a visão de vocês sobre isso? Nas nossas empresas isso tem que vir do dono. É top-down. É. A gente não tem estrutura para isso. E eu acho que todo mundo está ouvindo a gente, provavelmente também não. A maioria, né? 99,999%. Então, assim, isso é cabeça de dono. Na minha opinião, quem toca é o dono. Ele que responde, ele que puxa e ele é o responsável. Boa, mas o que eu quero trazer é o seguinte, o dono ele chega com uma visão e uma certeza do que ele viu. Quanto é importante trazer discussões para entender, para melhorias? Mas os bons donos igual a gente aqui, a gente sempre repensa, né? Nós somos amigos, né? Além do mercado, a gente fala uma coisa e você muda de opinião, né? Coitado da pessoa Sim, que não mas eu muda, quero porque dizer, senão- quantos donos de imobiliária são solos? Eu tenho a oportunidade de voltar aqui e falar, Denis, o que você viu lá? Pô, lugar isso aqui vai, isso não vai, aqui na nossa operação. Entendi. Eu digo esse compartilhamento para validar ideias. Eu acho que aí começa, é cultural, é cultura de equipe. E isso é talvez uma das coisas mais desafiadoras do nosso negócio. É todo É negócio. você implementar a cultura de preciso pensar lá na frente, preciso olhar de outra forma. O radar tá ligado até quando a gente acha que não tá ligado. Tem que estar funcionando. Então, assim, talvez a nossa maior dificuldade seja implementar isso para a equipe. Por quê? Às vezes, por mais inovador e ousado e que a gente estude, que a gente busque novas coisas, pode ser que a gente tenha um time que fique esperando isso acontecer. Olha, eu vou ter certeza de que a Marcele vai me trazer uma coisa que eu não preciso procurar isso. Então, esse é o nosso desafio. Aí a gente puxa um movimento também no mercado que acontece, que está muito latente hoje, que é da transição de carreira. A gente estava conversando ontem sobre uma pesquisa que um dos palestrantes fez. Quem aqui tem menos de 3 anos? A maioria de quem estava na palestra tinha menos de 3 anos. Então a gente vê como o nosso mercado está jovem. Sim. Com essas pessoas que estão aí. Aí a gente olha, por que uma pessoa que tem 10 anos de mercado, 8 anos, mais tempo do que isso, não vem num evento desse e o cara de 3 anos vem? Boa pergunta. Porque o cara entra com outra cabeça. E aí isso envolve muito o que a gente vai filtrar no recrutamento. Em o que a gente quer para dentro do nosso time, mas continua sendo desafiador. Sim. Então, assim, a receita para isso perfeita não vai existir, mas essa dificuldade existe. É por isso que trabalha mais, como a Mayara falou. Mas em termos de gestão, uma coisa que eu aprendi, assim, gestão de pessoas, não dá para desejar pelo coração do outro. Então, assim, acho que por mais que o líder tenha a função de inspirar, que eu acho que é o que a gente está colocando aqui na mesa, Servir, né? né? A pessoa tem que querer caminhar. Então, eu acho também que a gente tem que ter um cuidado entre responsabilidade e culpa na liderança. Você tem responsabilidade, mas muita coisa você não tem culpa. A gente está com uma empresa lidando com pessoas adultas que tomam decisões enfim. Então, assim, quando eu ouvia falar assim, você precisa ter as pessoas certas na equipe, que eu achava aquilo meio over, meio clichê, porque no fim do dia, será que a gente está buscando a resposta que realmente vale ou a gente está buscando a inovação? Porque eu acho que também a busca demais por inovação afasta a gente do que é o objetivo final do negócio. Sim. E assim, até abrindo para um mercado geracional, que a gente teve aí, o Conecta falou, o lema era de geração para geração. 10 anos. E a gente o que eu tô para a próxima pergunta que eu aqui. acho que é o que você está trazendo também, né? Nessa geração que está se renovando com esse Exatamente. público, né? Então, assim... E não somente idade, né? A gente tá falando não necessariamente idade, Exato, né? Renovando pessoas entrando no mercado. exato. E eu, como millennial, eu posso falar que eu sou novinha, que eu acho que é essa discussão que eu queria trazer em relação até da IA e de tudo que a gente está colocando na mesa, assim, né? O millennial é a geração que deu errado porque ela acreditava que não ia ter que comprar carro porque tinha Uber, ela acreditava verdade. que ia morar de aluguel porque não precisava comprar apartamento. Logo ela onde eu quero, não sei o Logo quê. na minha vez. Logo na minha vez, eu não tenho carro popular mais, enfim. Então, nem se quiser comprar agora, Gol né? custa 100 mil. Exatamente. E eu acho que acabou Não tem se gol. afastando muito de uma coisa que socialmente, historicamente, aí nosso professor também vai poder falar, é primordial de um funcionamento em sociedade. Que a gente teve uma notícia recentemente que 68% da geração mais nova quer comprar imóvel.
Verdade, E a gente verdade, falava que ninguém ia comprar imóvel. As gerações mais novas não iam mais comprar imóvel, porque ia Airbnb, morar de aluguel, não Assinatura, tinha esse interesse. Nômades, né? Então eu acho que a gente tem um os conflito nômades. muito grande no que é falado, no que é vendido, no que é colocado como inovação e do que na verdade a gente tem de atuação em termos sociais, que eu acho que é essa perspectiva que falta às vezes no mercado imobiliário. Um entendimento mais social do que um entendimento necessariamente de uma busca incessante por uma inovação que por vezes nem lucro dá. Sim. Mas tem um ponto, eu não quero falar só do Conecta, eu quero falar também do que foi falado no Summit, porque eu acho que são os dois maiores a nível Brasil e eles são responsáveis, querendo ou não, por trazer essa informação. Com certeza. E no Summit teve uma palestra, eu não lembro o nome dela, mas ela falou sobre a idade, né? Que hoje a gente vive até os 100 anos, hoje é normal você ver uma pessoa falar assim, eu tenho 100 anos, só que a placa de idoso é uma placa de um cara de 60 com a muleta, né? E isso começou a trazer a percepção do quanto é importante a gente olhar para os 50 a mais que também trabalham no mercado imobiliário. E aí, ontem eu tô falando porque foi Claro. o Tá fresco. Conecta, tá fresco, mas teve um rapaz que trouxe numa palestra dele um aumento de 44% de corretores entrando nos últimos 5 anos, porém, há mais corretores idosos do que jovens. E aí, diante desse cenário que a gente começou a discussão, se existe mais corretores 50 a mais no mercado, como adaptar 50 a mais, tecnologia, inovação e tudo isso que a gente está Eu tenho um falando ponto aqui? interessante. Eu estava lendo um artigo, um paper, a tecnologia, toda a tecnologia que está surgindo de 2022 para cá, é a primeira vez na história que você só consegue usar se você tiver repertório. Isso é um fator determinante. Por exemplo, a gente estava usando o ChatGPT ontem, e você no carro. Passando umas ideias para o Podalto. Quem estava dirigindo? O chat O carro estava voando, velho. Maravilhoso. Isso dá um corte. Essa foi bom, cara. Foi rápido. Mas assim, cara, hoje é o primeiro momento que a tecnologia é melhor utilizada por pessoas mais velhas do que por pessoas mais jovens. Por quê? O ChatGPT e qualquer tecnologia que é mais interativa, ela só funciona se você tiver repertório, certo? Se você não tiver repertório, não saber quais perguntas fazer, você não vai ter as respostas a qual você quer absorver. Isso, para mim, é uma mudança de chave. Na minha equipe mesmo hoje, os últimos corretores que eu contratei são todos 50 a mais. E eu quero formar uma equipe assim. E essas pessoas, quando tem almas de estagiário, porque você tem pessoas velhas de 20 anos, pessoas jovens de 70, concorda? É igual o filme Estagiário, né? Que é brilhante, Você aberto tem... a aprender, né? Aí vai, claro, ali na tua conversa com a pessoa, você percebe isso em alguns pesquisa, conversando e tal. Mas quando o cara tá aberto a aprender e quando ele tem essa alma de estagiário, ontem a gente tava conversando até com o Romeu Buzarello, um cara de 60 anos, com toda a história que tem, ele tem um frescor, nossa, tá, né, fervendo. Esses caras entram com a tecnologia muito bem, cara. Muito bem, porque eles têm um repertório, né? É muito mais fácil você ensinar tecnologia do que você ensinar repertório. Repara, quanto tempo demora para você embutir em uma pessoa cultura, intelectualidade e algumas coisas que são referentes a repertório, e quanto demora para ensinar o cara a usar a tecnologia quando ele é apto a aprender, né? Claro. Sim. Qual que é a sua experiência com essa galera 50 a mais aí? Cara, maravilhosa. Tá sendo verdade, assim, eu tô muito focado hoje em pegar ex-bancários como corretor, o cara que se aposentou ali, que era de uma multinacional, e ele quer trabalhar, ele quer aprender, ele tá com aquele frescor. Tem um corretor que entrou agora lá, que ele veio de multinacional, engenheiro agrônomo. Cara, conversando com ele, eu vi isso, né? Eu falei, esse cara vai arrebentar a boca do balão, porque ele é muito culto. O cara lê, viaja, tal, não sei o quê, e tá com esse frescor de... Cara, eu quero aprender, eu tenho metade quase da idade dele, né? Tem idade para ser meu pai. Ele conversando comigo, ele louco para vir aqui para São Paulo, aí não conseguiu porque tinha que ajudar a mãe dele também e tal. Mas isso, assim, eu tô muito empolgado com isso, muito empolgado. Esse é um tema que eu gosto muito, tanto que a Mayara trouxe, dessa coisa dos millennials, essa coisa, não sei se foi você ou você que falou, da geração Z, é outra discussão pra gente ter, mas
E esse tema de transição de carreira, de novas oportunidades, eu sempre, quando vou falar sobre ele, eu sempre cito o seu exemplo, que é um trabalho que a Marcele faz já há algum tempo. Então, eu não preciso falar nada. Eu acho que a Marcele pode contar essa história de que ela já faz isso Foi há ela algum que trouxe tempo. a primeira vez essa percepção para mim. E ela tem aqui, nós estamos aqui na DF, e hoje ela tem um dos maiores exemplos de profissionais 50 a mais que eu conheço, que é o Roberto. E ele trouxe... Eu gostei que você falou do frescor. Falar com o Buzzarella, trazer frescor. Normalmente nós diríamos, a pessoa traz experiência. E é exatamente isso que a gente sente quando a gente conversa com o Roberto, seu corretor, por exemplo. Um frescor, falando que pessoa gostosa de conversar, que ele tem esse repertório. Isso é polimatia, né? Que é o repertório, conjunto de conhecimentos que a pessoa tem e que ela deixa ali à disposição. Né? Então, eu gosto muito do seu case de 50 a mais. Queria que você contasse. Eu comecei a ver sobre 50 a mais em 2020, durante a pandemia. Né? Eu perdi o sono, ia para o LinkedIn e me inspirei em algumas campanhas que grandes empresas já estavam fazendo. Eu falei, cara, por que não trazer isso para o mercado imobiliário? Porque quando a gente estuda um pouquinho mais sobre diversidade geracional, eu acho que todo mundo tem que estudar isso, a gente consegue entender o quão preparadas essas pessoas estão, a bagagem delas nos interessa. E por quê? A gente tem uma capacidade melhor de lidar com situações difíceis, né? Essas pessoas são mais persistentes no dia a dia, então eu acho que isso vai de encontro com todas as necessidades que a gente tem no mercado imobiliário. Hoje, mais de 50% da minha equipe é 50 a mais. Então, a gente já teve pessoas que entraram e saíram por conta de dificuldade com a tecnologia, isso realmente é um fato, mas eu acredito que a gente caminha para uma facilidade sobre isso. Então, quanto mais fácil ficar para eles lançarem um imóvel novo no sistema, para alimentarem o CRM, essas coisas a gente consegue substituir com a tecnologia, mas o que a gente não consegue substituir é o tete-a-tete de qualidade. Perfeito. É o repertório que o Héctor fala de trazer ter isso assunto diferente. enquanto Exatamente. o jurídico está rodando o contrato lá. Exatamente. A pizza que a gente falava na Lopes, né? Pô, traz a pizza pro cliente não desanimar e assinar os documentos. Pô, você tem assunto. Já assinou a pizza? Eu acho que a gente pode criar uma startup, né? Eu acho. Para poder Pra os 50 50 mais usarem as ferramentas. Acho que fazer- nasceu uma startup. vou fazer- E o que tem de dinheiro na mesa, a gente não tá conseguindo tirar, é um absurdo. Você, investidor, que está assistindo esse vídeo, pode aplicar na nossa startup, tá? Mas eu queria acrescentar uma coisa importante. Eu acho que a gente tem que ter uma visão até, e aí eu vou trazer uma visão antropológica. Quando a gente pega os boomers, a formação de força de trabalho era saber fazer. Né? A pessoa ela tinha que saber fazer aquilo, principalmente quando a gente fala de produção manual mesmo, né? De mão de obra. Quando vem para minha geração... Opa, você pulou o X que sou eu. Depois dos boomers veio o X que sou eu. Você então, eu não sei onde você tá não. Ele é transgeracional. Na minha geração, a gente pega o saber. Era muito curricular, né? Hard Eu skill. lembro, inclusive, que depois ficou cafona ter aquele monte de diploma na parede, nos escritórios, né? Era muito exatamente. Era o saber, mas essa pessoa não tinha uma experiência. E hoje a gente caminha para o saber ser. Então, por vezes, não adianta o tempo de formação, o tempo de experiência, se você não sabe lidar com as pessoas. Então, eu acho que a grande característica dos 50 mais, que não entra à toa, é pelo fato de que, se a gente pegar a geração mais nova, a gente está falando de uma gestão emocional própria muito ruim. Inclusive, há uma crítica sobre entregar o celular para a criança, porque se ela não sabe se frustrar, ficar irada e tudo que a criança precisa é ver a tela de um celular para se acalmar, se ela precisa de uma tela para se acalmar, que adulto será esse? Então eu acho que a gestão emocional, porque o mercado imobiliário é um mercado que paga bem, um mercado bacana, mas é um mercado extremamente estressante, com muita pressão, com gestão emocional dos nossos clientes que a gente precisa fazer. Não é à E toa a que é o gente dia tem do um psicólogo mercado, igual. e a gente tem um mercado tóxico. Na locação, então, Vixe, nem fala. é um mercado muito difícil. Locação. Sem cabelo vai cair. Eu já... Então eu acho que a gente também está Sócios, cara, pegando os 50 mais numa característica de maturidade no time, de maturidade na equipe. De controle emocional. Isso manda muito também. Então, assim, eu acho que o combo
que vem com 50 mais é incrível. Tá? É. Eu adoro. Nossa, eu também. Não precisa provar mais nada pra ninguém, Exatamente. porque tem muito corretor jovem que entra achando que ser corretor é viver no Instagram fazendo vídeo e não vende, não sabe atender, fica ali apaixonado. Eu tive um corretor que ficou apaixonado pela imagem dele na internet. Mas o cara ficava o dia inteiro sentado na imobiliária e não fazia nada. Então, assim, acho que a reflexão... mas era uma coisa assim... O reflexo. Beirava uma questão de doença mesmo, sabe? Porque eu acho que o outro ponto aqui... Eu não sou a Pode tocar o mediadora, barco. mas, tá? Eu acho que o outro ponto aqui é a gente precisa falar sobre geração de conteúdo, né? Todo mundo hoje Que, inclusive, daqui a pouco eu vou sair e vocês vão tocar, pra vocês verem como eu confio em vocês, hein, meu? Sai fora, espertinho. E traz almoço. Eu não sou ZL, mas eu tô ligado no seu rolê. Daqui Mas a pouco é hora de assim- buscar Lara, tá busca e bom. volta. Vai e volta, a gente vai estar aqui Mas ainda. eu acho que essa geração de conteúdo que a gente vê, e assim, o que define o corretor hoje, né? Quando a gente fala, inclusive, de rede social, porque é uma Justo. ferramenta incrível para você utilizar, para acessar. Quando a gente para pensar aí, né? Eu, no meu caso, no tempo do meu pai, quando ele relata como funcionavam as coisas, ele batia máquina, ele foi contratado para imobiliário porque ele sabia bater máquina. Né? Então a gente às vezes também acha que o que a gente vive é muito atípico, e obviamente, por conta da tecnologia, mas eu tinha lá o patrão dele contratou ele porque não sabia bater máquina. E hoje máquina a gente nem vê nos lugares mais, né? Sim. Então, dentro dessa geração de conteúdo de corretor e essa dificuldade de fazer esse detox com esse corretor do que verdadeiramente é ser corretor no dia a dia. Como funciona, Felipe Adalto, para vocês? Cara, ser corretor no Quebra o dia... silêncio. Quebra o silêncio, né? Quebra o silêncio. Bom, ser corretor no dia a dia... É que assim, eu vou trazer uma perspectiva do que é a ADF. Né? Hoje, a gente não tem esse corretor, essa figura, que quer ser mais nas redes sociais do que é. Hoje a gente conseguiu implantar aqui que o corretor ele é parte do que a gente vive, e a gente entende que o corretor, que ele sabe usar a estrutura da imobiliária ao seu favor, é o cara que tem mais resultado. Só que como que a gente trabalha isso? A gente tem uma cultura de treinamentos, de reuniões, de alinhamentos, assim como o Val também tem, que eu acho que contribui muito para a pessoa que está chegando não ficar só olhando para fora e achando que lá fora que as coisas são boas. O que eu entendo e quero trazer aqui é o ponto. O quanto você, dono de imobiliária, está junto do seu time para fazer reunião de alinhamento, fazer treinamento. Porque se o corretor não tem isso dentro de casa, ele vai buscar esperança onde? Na internet. E aí, quebrando o silêncio, a internet aceita tudo. Exatamente, perfeito. Cara, e assim, você falou uma coisa que eu acho muito importante, que não é todo lugar que tem, e vocês têm isso. Eu me incomodo muito com esse discurso de, puxa vida, a internet aceita tudo, aí o cara tem quase que um kit, né? Virei corretor, e agora? Então eu vou pegar esse tipo de vestimenta, vou fazer esse tipo de vídeo, vou Posicionamento de imagem. esse equipamento e tal. Mas eu fico sempre pensando, e a cultura da empresa? Porque dependendo da cultura da empresa, se você insere o corretor dentro dela, tanto faz como é que ele vai entender. Porque olha a estrutura que as empresas têm, por exemplo, a ADF tem. E eu acho muito legal você trazer isso, né? Se você tem todo esse alinhamento, o cara vai, inclusive, ser influenciador. Sim. Mas usando a estrutura que vocês têm, que vocês disponibilizam, eu acho incrível quando vocês fazem coisas do tipo, vocês todos fazem isso, mas parei de usar banco de imagem, uso imagem dos meus corretores. Fantástico. Faço uma coisa totalmente inovadora, faz uma nova identidade visual, transforma a imobiliária numa startup, faz um rebranding incrível e regional. Eu estou com o chapéu da Conspit aqui, que é a coisa mais linda. O Héctor estava ali ouvindo, né, a imobiliária dele vai preparar um piano, porque tem... Deus abençoe. Isso. Vamos conseguir Isso pôr um piano na é entrada criar da imobiliária. Isso é cultura. bem legal. Um dos primeiros lugares que eu Dá um ouvi falar disso foi aqui, ouvindo o Anderson, onde ele falou assim, depende do lifestyle da sua imobiliária. Eu falei, puta, que do cacete que é isso. E olha que interessante, eu cheguei hoje, o doutor estava ali na frente da imobiliária colocando a gravata. E aí me veio a frase que você falou assim, ele é o advogado, né? Esse advogado, Por quê? Porque ele é a única pessoa que se veste com gravata aqui, né? E aí hoje eu cheguei para ele e falei, doutor, sexta-feira você pode vir a partir da semana que vem
do jeito que você vive. Ele falou, é sério? Eu falei, é. Ele falou, nossa, nunca pude. Libertador. É. Mas, a gente tava aqui gente, essa semana e aí passou o cara de gravata, né? Eu falei assim, pô, não parece DF, né? Aí eu falei assim, passou um cara de gravata aqui, só pode ser o advogado, né? Mas é o advogado. Mas concorda comigo que é mais um trabalho para o gestor? Sim. Fazer esse detox e não é fácil, é um processo. Isso é contratação, né? E é um processo. Mas cara. é aquilo que o Héctor falou, de estar sempre ligado, ser seu, como que é o termo que você usou? Early adopter, estar na frente e tal. É tranquilo mesmo. Mas isso não é uma escolha. Não é. Muitas vezes, porque assim, Não é fácil. Isso Não dentro é da fácil, nossa. mas não pode ser um peso. Sim, Dentro da nossa dinâmica é uma bolha, né? Então, assim, a gente tem que colocar aqui que dentro dessa questão há muitas empresas, muitas imobiliárias que muitas das vezes buscam quando bate a necessidade. Ah, sim. O Valdomiro fez um trabalho bem legal com os corretores, né? Cara, eu acho que a trabalho bem contratação, eu acho assim que é constância, dá trabalho. Tá? Demais, né? Muito trabalho. Diário, hein? Mas é constância. Eu acho que quando a gente entra nesse ritmo de treinar a equipe, de acompanhar a equipe, a gente vai conseguir blindar ele desses lobos do mercado, que estão aí como gurus na internet, né? Falando de uma coisa que não vivem. Tá? Então, quanto mais a gente treinar, quanto mais a gente educar a equipe, estiver perto da equipe, eles vão estar blindados para essas coisas que a gente vê aí na internet. Né? Que eles vão olhar e vão identificar que ali é um lobo, um pé de cordeiro, né? Digamos assim. Né? Então, acho que, logicamente, dá trabalho. Tipo, lá na imobiliária a gente tem o hábito, a cultura de treinar toda segunda-feira. Então, toda segunda-feira é a agenda bloqueada das 9 ao meio-dia. Mas vamos tirar a beleza disso tudo, porque assim, não, vamos lá, corretor autônomo, não vou, né? Então assim, até porque a galera vê a gente fazendo as reuniões e tudo mais, e acha que assim, cara, é todo mundo engajado. Não, mas existe um trabalho cultural, organizacional, e até de game. Não, até porque né? Até porque é o seguinte, tem que ser interessante. Tipo, então, o cara tem que desejar, tem que ser mais dolorido ele faltar à reunião do que ele estar na reunião. Exatamente. Mas assim, ó, até pra galera entender, quando a gente se propõe, cara, eu preciso do time aqui. A gente sabe que o time não vem, porque é autônomo. CLT tá aqui. Agora assim, ó, a gente como gestor, cara, vou criar um game, pra quem não vier, acontece isso, ou pra quem vier ter uma meritocracia. Explica um pouquinho também o que tá por trás disso daí, Valdomiro. O Valdomiro Até tem um pro esquema gestor, desse cara, muito bom. porque existe um peso pro cara que é dono de imobiliária, fala assim, cara, mas eu não consigo fazer isso com o meu time. Meu time não vem. Como que foi feito assim, cara? Tá, beleza, hoje você tem uma cultura que quem entra já sabe. Sim. Mas no início nem sempre foi assim. Sim. Né? Como que foi criar essa cultura de assim, eu preciso instalar toda segunda-feira com o Valdomiro dando treinamento? Eu acho que a primeira coisa é nós, enquanto líderes, gestores, acreditarmos que vai dar certo. Né? Então, a gente fala assim, meu corretor não usa CRM. Bons donos imobiliários falam isso. Mas o cara também não usa o CRM. Tá? Então, a primeira coisa que eu fiz na imobiliária para que minha equipe aderisse ao CRM foi o cara, primeiramente, entender o CRM. Então, eu conheço o CRM de ponta a ponta e eu uso o CRM. As minhas reuniões são pautadas com aquilo que está no CRM. Tá? Então, eles culturalmente foram entendendo que para fazer a reunião comigo, uma mentoria individual, um one-on-one, como a gente chama, o CRM tem que estar em dia, porque eu vou me pautar pelo CRM para fazer a reunião. Tá? E aí depois estabelecer essa cultura de treinamentos e ter estímulos ali, a gente chama das alavancas de crescimento, né, para que eles, fazendo inicialmente com estímulo, depois percebam que é importante fazer para que eles tenham um resultado e a bendita recorrência em vendas. Né? Então, como foi que a gente fez? A gente criou uma gamificação que, por exemplo, ela vai dar pontuação para quem imputa visita no CRM, para quem imputa proposta no CRM, para quem tem avaliação de Google. Por exemplo, o cliente que fez uma avaliação, citou ele no Google, ele tem uma pontuação para isso. Então, no início, isso aí é uma forma de gamificação, né, para que ele seja estimulado a fazer. Depois ele percebe que fazendo ele vai ter recorrência em vendas e aí fica mais fácil ele fazer, porque ele percebe que eu estou fazendo não para que eu seja vigiado, eu estou fazendo para que eu venda com recorrência. Né? E aí ele precisa confiar no líder também, né? Precisa confiar. Posso complementar aí? Deve. Então vamos. Vou até falar um exemplo aí que eu estou fazendo na locação. E dentro da nossa cultura é bem claro para todos. Hoje nós estamos com 60, quase 70 corretores entre as 3 unidades. E o que é bem claro para todos eles, seja o corretor, seja os gestores, é que eu e o Felipe, nós não fazemos nada sozinho.
E eu acho muito importante que eles entendem isso. Exato. E todos que vão entrando, que nem a gente tem um turnover muito, praticamente nem tem, né? O pessoal, a maioria, tem corretor hoje que tem 10 anos junto com a gente. E a cultura ela já está bem forte aqui dentro. Só que assim, o que faz a diferença para que isso continue, né, e que a gente consiga desenrolar cada vez mais, é o acompanhamento diário. Exemplo da alocação. A alocação não é segredo aqui, né, Felipe? A gente estava passando por uns resultados muito ruins no começo do ano, desde o ano passado, vamos dizer. E eu falei, Felipe, eu vou entrar lá e vou fazer acontecer. Só que esse fazer acontecer é você fazer o acompanhamento diário. Tem muitos gestores imobiliários que até fazem o acompanhamento, mas acham que é só chegar lá na segunda-feira, fiz uma reunião Repetição. e acabou. É diário, é desafiador. Então assim, hoje eu pego o meu time, eu mostro como que faz. Tem alguns que pegam mais fácil, tem outros que eu tenho que fazer junto. Sim. Tem alguns que eu tenho que fazer mais de 3 vezes para poder entender. E o bacana é que assim, a equipe, hoje eu tenho 7 corretores de locação. Legal. Um foi fazendo, o outro. Contagia. O clima é outro. Sim. Pra você ter ideia, até comemoração hoje, se vocês forem acompanhar lá nas redes sociais, eles comemoram locação. Fantástico. Coisa que ninguém nem dava importância. A locação era um zero à esquerda assim, né, da empresa. A energia contagia. Isso eu aprendi desde o varejo, quando eu trabalhava vendendo calçado em loja. Até? Se a energia não legal. está boa, não adianta. Esse Mas negócio não vai pra frente. tem até um ponto que nesse primeiro mês o Denis andava com a corneta no bolso. De verdade. Corneta E ele da ficava Copa. tocando a corneta da Copa. Porque o nosso lema esse ano aqui é a Copa DF, né? E ele ficava tocando a corneta, mais um contrato. Pá, pá. E isso começou a ir para as redes sociais, por isso que eu falo, cuidado com as redes sociais, né? E a galera, depois que bateu o número, foi um recorde, assim, a galera, caramba, o Denis motivou o time, e pela motivação, o time. Pela motivação, o time bateu a meta. Aí eu falei, Denis, mas vem aqui, ó. Você tem que pegar a galera e falar que não foi a motivação. Olha o que você fez aqui, cara. Reunião semanal, direcionamento, visita técnica, acompanhou. Foi a sua gestão. É repetição, né, cara? Eu acho Mas assim, foi a gestão. Porque quando a gente fala assim, ó. O primeiro gestão é mês que repetição, eu né? falei, eu vou tocar e vou ver de frente. De frente mesmo, que nem a gente não fazia locação. Não sei se vocês fazem, a gente fazia locação sem administração. Eu comecei depois a analisar e falei, mas isso aqui é prejuízo para a imobiliária. Só que assim, para tirar isso da cabeça deles, porque para os corretores é vantagem. O que ele faz lá, ele ganha. Agora, para a imobiliária, não é. Você não tem E aí eu comecei recorrente. a ir com eles nas visitas. E eu vi que eles não entregavam o valor que realmente a imobiliária proporcionava de serviço para o cliente. E o cliente falava, não, eu quero só que vocês aluguem e não precisa da administração. E eu comecei a quebrar isso, mostrar. Vinha, né? Putz. Quando vai ver, meu, a gente fez, no primeiro mês de gestão, a gente partiu de 20 locações para 45, a gente fez 45 com um time de 7 pessoas, todos eles bateram a meta. E foram 45 locações com administração. Depois eu mostrei o resultado. Depois eles falaram, puta, dá pra fazer. Senhoras e Tá senhores, mais tranquilo. eu vou pedir licença, volto em 10 minutos. Vai lá. Agora vocês têm que tocar isso por uns 10 minutinhos aí, né? Inédito. Inédito, né? Inédito. Oh, isso não aconteceu. Vamos ver, vai ficar no piloto automático. Eu tô saindo, não é pra ir no banheiro, tá, gente? Eu tô indo buscar minha filha e volto. Fiquem à Diferente, vontade. hein? O água, café ou chopp gelado é de vocês. Yes! Então, Mayara, continua você agora. Posso puxar Pode, um assunto ó. sobre isso? O Aquela Valdomiro linhazinha, né, que você vai... é uma das pessoas mais alinhadas em gestão por orientação por dados que eu conheço. E ele certeza. me inspira a fazer isso. Todos nós. Eu acho que a gente tem esse desafio de mostrar para a equipe que a gente precisa de dados para conseguir agir, porque assim, se a gente não consegue enxergar nosso panorama total, a gente não tem como falar assim, pô, eu tô com um problema aqui, como você está falando, não tinha administração, vinha locação, mas não vinha administração. E esse ver os gaps que a gente tem dentro da operação é muito importante. E com a gamificação, que eu inclusive copiei de vocês, né, gente? Esse grupo é Se maravilhoso, inspirou. eu me inspirei. Benchmark. Me inspirei. Tá Eu encurtando também o caminho, criei. né? Mas é isso que a gente faz muito, né? A gente se certeza, ajuda esse é o muito. valor nosso. Eu peguei um pouquinho do que o Denis e o Felipe fazem, peguei um pouquinho do que o Valdomiro faz, botei mais coisa e implementei também, porque eu acho que isso é importante, engajar a equipe, porque a gente tem, poxa, eu tô com problema em lançamento de visitas, que muitas vezes para eles não é importante, mas para a nossa gestão é. Fundamental. Então, eu acredito que a gente precisa ser muito estratégico dentro. Isso é o desafio do gestor, que dói muito, de ser estratégico
ao olhar onde é que a minha equipe está falhando e como eu vou ser inteligente para engajar eles para que a gente resolva isso, né, Valdomiro? Então, assim, fala um pouquinho disso também, que eu acho que é importante para as pessoas entenderem de onde sai isso. Como a gente está falando, é um desafio, né? Então, assim, é cansativo. Então, como a Mayara falou, a gente está cada vez mais pegando... Eu estou aqui com a minha cabecinha borbulhando. mais ocupações. É cansativo, exaustivo. Agora, eu acho que existe ainda... No mercado a gente começou a falar muito mais sobre uma gestão voltada para dados, orientada para dados, mas ainda tem muito gestor e muito imobiliário que não sabe interpretar esses dados. Então você tem lá um amontoado de números, um amontoado de informações e não sabe ali depurar aquelas informações para que através daquelas informações você tome decisões ali estratégicas, né? Me incluo neles. Então assim, eu acho que a gente começar a ter esse olhar e externar para a equipe que através daqueles dados, daquelas informações, a gente está gerando eficiência, está gerando estratégia, está gerando inovação para eles, que a inovação nem sempre é só uma nova ferramenta, né? Faz eles perceberem que é importante para o dia a dia deles, para o resultado em si, né? Então, saber interpretar muito bem esses dados, né? Ter ali as métricas, os KPIs, como a gente chama, interpretar isso e fazer a equipe perceber o benefício de imputar aqueles dados, né? E ter um gestor que vai orientar ele a voltar por dados, né? Facilita as coisas. Então, e tem gente que vira pra gente depois e fala, pô, eu não tinha percebido como isso era importante. Exemplo. E às vezes... Um exemplo prático. Esses dias a gente tem um corretor nosso lá que esse ano ele estava como o 3º lugar em vendas e VGV. Então, putz, baita VGV do cara. Quando eu fui olhar os dados, observei que, através de comissionamento, ele era um dos corretores que me trazia menos faturamento, tá? E que tinha um VGC, um volume de comissão menor do que o cara que estava em 4º ou 5º lugar. Eu disse, opa, tem algum erro aqui, alguma discrepância, né? A gente foi observar as vendas dele, os dados que ele estava fazendo, a gente observou que ele estava fazendo muita venda em parceria externa. Então, na venda em parceria externa, que ele tinha 50% de sua venda imobiliária e dos 50% que fica, ele tinha um rateio menor, Sim. ele estava deixando dinheiro ali para fora, né? Ao passo que o cara que estava atrás dele em VGV, mas fazia as parcerias internas ou fechava as duas pontas, né? Tinha um volume de comissão maior, esse cara me trazia um maior faturamento. Talvez a análise de primeiro, segundo, terceiro lugar Tá? talvez deveria ser nisso. Entendeu? Né? Então, analisando isso aí pelo VGC, eu disse, cara, vamos entender o que está acontecendo aqui. Sim. A gente observou isso aí e qual era o erro dele? Quando ele captava o imóvel, antes de ele divulgar para os corretores internamente, ele divulgava lá para o mercado, então às vezes era um imóvel bom, ele vendia ali em 1 semana, 2 semanas, né? Mas não dava oportunidade do corretor interno fazer a venda com ele, porque ele tentava acelerar o negócio. E em acelerar o negócio, sei lá, em perder talvez 15 dias, 20 dias para fechar o negócio, ele acelerava, mas isso aí estava tirando dinheiro do bolso dele. Tá? Depois que a gente entendeu isso aí, ele começou, antes de ofertar esse imóvel dele para o mercado, ofertar internamente para os corretores parceiros internos. Né? Ele começou a fazer muito mais negócio agora dentro de casa e recuperou esse faturamento. Tá? Então, como foi a gestão com ele? A microgestão ali? Você chegou a mostrar para ele? Isso, ele entendeu? Isso, eu mostrei e disse, cara, vamos lá, vamos entender por que você está fazendo um volume alto de VGV e de unidades vendidas, mas você não está faturando. Tá? Então você é um cara que... Como deveria, né? Sim. Então tem cara que está atrás de você em VGV, mas está faturando mais comissão que você. Então, nessa reunião one-on-one, a gente vai, identifica isso aí e eu propus para ele a ação. Cara, então, né? Então ao invés de você inicialmente ofertar para o mercado esse imóvel, espera o tempo desse imóvel ser trabalhado internamente, né? Porque a gente tem um processo para esse imóvel para site, então ele perdia esse tempo, tá? De imputar no site, validar a legenda e tal. Então ele não queria perder esse tempo, queria acelerar. Ele fez, não, beleza, vamos fazer assim então. Ele começou a respeitar ali o tempo necessário para que o imóvel subisse para todo mundo e ele começou a faturar melhor. Tá? A velocidade dele querer ter velocidade, estava tirando dinheiro. Estava tirando dinheiro Ele dele. mesmo, né? Mas isso é gestão. Tá? E isso é uma gestão muito próxima. Não, é sério, porque assim, eu vou... É aquele ombro a ombro mesmo, eu né? acho, Tá ali. eu acho que a minha visão é até um pouquinho menos assim... Vou escolher certa palavra. Romântica. Só tem uma coisa que define um bom gestor, é o resultado. Sim.
Então, assim, não adianta você ter isso, aquilo, a ferramenta X, se você não traz resultado para o seu corretor. E para o seu corretor também, olhando para ele, né? Para o que essa pessoa precisa, para o que essa pessoa está fazendo. Então, assim, a gente também tem que ter uma perspectiva de que é através dessa pessoa, dos desejos dessa pessoa, do objetivo dessa pessoa, dos sonhos dessa pessoa virarem o nosso, que eu acho que ser gestor é você ter sucesso, ter um sucesso nos outros, Sim, né? claro. E isso não é fácil. Não. É muito difícil, principalmente de quem, assim como eu, era corretor e virou gestor. Porque você deixa de fazer uma coisa que você ama muito, que é atender e vender. E você vive um luto, literalmente um luto, durante esse período, né? Sim. Fora as vozes da nossa cabeça, né? Que aí colocam que a gente não é bom o suficiente, que a gente está fazendo tudo errado. Então, eu acho que o mais importante de tudo que eu ouvi vocês falando aqui é tomar a decisão de fazer. Assim como tomar a decisão de eu vou começar a implementar um processo de uma reunião toda segunda e vendo lá na frente, que eu acho que é essa uma das funções do gestor, né? Ver lá na frente algo que agora às vezes não faz sentido, inicialmente é chato, é desnecessário, às vezes não é toda reunião que é bacana, que você tem um assunto, mas você consegue de verdade implementar. Só que eu acho que essa reunião um a um, né? Vou falar no bom português para as pessoas entenderem também, né? Vai que alguém não entende. Mas essa reunião um a um que a gente faz, é ali que a gente entende muita coisa para destravar da pessoa. Eu tive um corretor que ele confundia ambição com ganância. E aí a gente conversando, eu falei, opa, ele usava a ganância no lugar da ambição. E aí a gente precisou fazer um descolamento dessas palavras para que ele hoje estivesse aí brigando pelo primeiro lugar. E era o último. Legal, hein? Né? Então é um trabalho que a gente precisa fazer até interpretativo também, que eu acho que também vem do trabalho do corretor, né? O nosso trabalho não é vender só imóvel. Muitas das vezes o cliente nem sabe o que ele quer. Quantos clientes procuram a gente e não consegue? Acho que o nosso trabalho é conseguir traduzir ou expressar o desejo que aquela pessoa está trazendo, que por vezes não é dito. Justo. Sim. E aí eu acho que entra uma figura que eu acho que vai ser importante para as imobiliárias, para desafogar um pouco, né, nós enquanto gestores, donos de imobiliária, que é a figura do coach comportamental. Tá? A gente tem é um mito, né, essa questão do coach e tal, mas se a gente tem ali alguma pessoa que está dentro da empresa para orientar comportamento, né, quer dizer, às vezes não é uma questão técnica, é muito mais uma questão comportamental. E se eu tenho ali alguém para nortear comportamentalmente, entender o perfil comportamental, né, aplicar um teste de ISC, por exemplo, para entender o perfil comportamental daquele corretor, isso facilita muito mais, né, e desafoga muito, o nosso trabalho. Então, acho que é uma figura Val, importante. só complementando o que você estava até falando, da atitude que você teve com o seu corretor na ação imobiliária, e hoje até usando o exemplo aqui na DF, né? Hoje a gente tem 4 gestores entre as unidades. E eu tenho um perfil de gerente que ele é mais, eu até uso o termo, ele é mais gestor dos dados, mas ele tem a dificuldade de exercer o papel do líder. O que o líder faz? Ele mostra o caminho, ele é o fazer. O que você fez aí, você geriu os dados, mostrou, viu onde que estava o problema, e você deu a ação para o seu corretor fazer, coisa que ele não estava enxergando. Esse é o papel do líder. E a gente sabe que no mercado tem alguns gerentes que ele pesa mais para a liderança, ele é o cara do fazer. Tá? Eu tenho esse perfil aqui dentro hoje da DF. O cara faz, mas na hora de analisar os dados, se ele analisasse e fosse os dois juntos, putz, seria top. Mas mesmo ele fazendo, ele consegue mais resultado muitas das vezes do que o outro que só tem os dados na mão, mas ele tem dificuldade de interpretar aqueles dados e dar direção. Entendeu? Então, eu acho que aí é muito um problema cultural do nosso mercado. Boa parte do mercado, os gestores, gerentes, são corretores que eram campeões de vendas e se tornaram bons, e se tornaram gestores, né? E nem sempre um bom corretor vai ser um bom gestor. A gente tem um problema, quase nunca, na verdade. É um fato. A gente tem um problema, principalmente quem trabalhava com orçamento. Você vai perder o campeão e ganhar um mau gestor. Principalmente quem trabalhava com orçamento, quem era o cara que era o bom gerente? Era o bom fechador.
né? Então, era o cara que ia para a mesa e sabia fechar um negócio, sabia puxar uma proposta, sabia fazer uma negociação. Né? Mas esse cara, geralmente, era um cara que era um bom corretor, exercia bem, fazia aquele processo, mas quando esse cara virou para o gestor, esse cara não conseguiu aí se adaptar e adquirir essas habilidades que são necessárias para você exercer a liderança e você ter essa análise aí crítica em relação a dados. Então, acho que é um problema cultural do nosso mercado, e a gente tem um dever aí de... Eu vejo que até eu mesmo passo por isso, porque corretor de imóvel há muito tempo. Vocês são meus amigos de alguns anos, né? Já viram eu até como campeão de venda, eu não vou abrir imobiliária, isso aí, não sei o quê. Não quer corretor? Isso aí. Isso é uma delícia, né? A gente ter, digamos, poder aprender, né? E com pessoas melhores do que a gente, como vocês. Então, assim, aquele entendimento da troca de chapéu, né? Puxa, tive por um momento assim, mas é muito difícil o bom corretor entender os processos dele mesmo. Por exemplo, hoje é esse processo que eu passo hoje. Puxa, ok, fui campeão de vendas várias vezes, tenho essa validação de mercado, essa dúvida minha eu não tenho, tranquilo. Mas ok, o que me fazia performar? Né? Porque você vai aprendendo, a gente vem em congresso, conversa com amigos, tal. Você vai assimilando muito conhecimento, eu gosto muito de ler, você sabe disso, viciado em podcast que eu sou também. Aí você consome muito conteúdo, mas às vezes você não sabe como fazer o mapa da mina. Adoro esse teu. Você é incrível, cara. Puta, eu posso chamar o Valdir de amigo. Inclusive, quem me deu o nome da imersão, ó. Denis Levati, nosso professor. Ele sempre. Mas assim, cara, realmente desafiador isso, né? Mas o que a gente precisa? Você tem etapas de conhecimento, né? Então, assim, eu sei que não sei, e não sei que não sei. Tem muitas coisas que, às vezes, a gente, quando vai para a parte de gestão, você nem sabe que não sabe. Entende? Buguei agora. Buguei agora. Não, assim, por exemplo, tem coisas como corretor. Puxa, eu sei que eu sei fazer uma venda. Eu sei que eu sei prospectar clientes. Porque eu sei como fazer e sei de que forma. Tem coisas que eu, como corretor, sei que não sei. Então, por exemplo, eu sei que eu não sei usar Excel. Eu sei que eu desconheço. Mas tem coisas, principalmente na área de gestão, que eu nem sabia que não sabia. Que é tão diferente, é fora do meu mundo, porque corretor, eu sou corretor. Mas gestão, entende? Agora você entendeu o ponto? Aí, graças ao bom Deus, eu tenho uma rede de apoio que são vocês e outros amigos, mas principalmente vocês, o Valdomiro em especial, que a gente troca muito figurinha em gestão. Todo mundo aqui, né? Vocês são pessoas incríveis. E a gente vem e fala, nossa, realmente. Aí você fala, puxa, agora eu vou mergulhar nisso aqui e vou entender, né? Que é o segredo. Mas é difícil, às vezes, a gente pegar um corretor, você que tem 60 corretores, né, Denis? Cara, quem eu vou pôr aqui como gestor? Pô, você vai perder, às vezes, o teu campeão de vendas, cara, e vai colocar como gestor e vai ganhar um mau gestor. A não ser que ele esteja disposto a trocar o chapéu, entender coisas que ele nem sabe que não sabe, para daí começar a entrar na área de gestão, né? Esse eu acho que é um ponto, né? Porque a gente tem um curador de conteúdo aqui, pode falar sobre isso. Na verdade, assim, o que eu queria... Eu vejo esses pontos interessantes que vocês trouxeram e tento conectar de novo com aquilo que a gente começou a falar, e porque estamos aqui hoje reunidos. Viemos para um evento que debate o mercado imobiliário que completa 10 anos. Fazemos toda uma análise, né, de voltar a 10 anos e pensar que o mercado era diferente. O mercado era, 10 anos atrás, ainda era de plaquinha na frente dentro do imobiliário, as fotos, no máximo de informação que tem. 10 anos depois a gente tem um cenário totalmente diferente, onde muitas coisas trouxeram para os profissionais do mercado imobiliário uma nova capacidade de desenvolvimento e de gestão. Sim. Foi a partir do momento em que as startups vieram, acelerou dentro das empresas também uma nova forma de trabalhar. Tudo isso que a gente está falando aqui, o one-on-one, a reunião de squad, tudo isso foi a partir do momento que as startups chegaram próxima do mercado. O mercado imobiliário foi lá e, pumba, absorveu isso. Essa situação de que a formação ela é falha, E eu sempre falo sobre isso, sempre disse sobre isso. E hoje trabalho fazendo também a curadoria para uma empresa que é o IBREP, que faz um trabalho sério de diminuir essa distância entre a formação e aquilo que a gente realmente precisa para a gestão e para o trabalho. E te digo que nós precisamos fazer isso e nós conseguimos fazendo como? Além desse contato com as startups, que elas nos trazem essa melhoria, nós temos também essas pessoas que vêm com 50 anos, estavam se aposentando. E hoje estão em busca de uma nova carreira,
onde ele vai passar mais 20, 25 anos trabalhando e esse cara traz todo o conhecimento. Então, a minha visão hoje ela é muito mais positiva sobre o mercado imobiliário do que ela era há 10 anos. Eu enxergo hoje um mercado muito mais elevado e, quer ver, vou dar um baita exemplo de quanto isso mudou e de quanto vocês estão bem. Se a gente voltar não 10, mas 5 anos no tempo, pré-pandemia, a grande discussão que tínhamos nesse evento era: a sua imobiliária precisa ser digital. Você precisa ter uma imobiliária digital. Pouquíssimo tempo, né, cara? 5 sua, anos é... Vou falar olhando para o Anderson. A sua imobiliária só serve se for uma imobiliária digital. Passados 5 anos, muito por conta do advento da pandemia, todos vocês têm uma imobiliária digital. Mas entenderam que a presença física ela é tão importante quanto ela ter digital. Então, essa discussão, ela acabou. E ela acabou... digital sem perder o presencial. O contato. É o híbrido. Mas não era essa a perspectiva, né? Na época, Não era. né? Mas que bom que a perspectiva Não, mudou. sim, mas eu tenho aqui uma colocação, né? Eu acho assim que dentro do trocadilho complicado do Ettore, eu acho que a resposta de gestão fica o que te levou a fazer. Não é só o que você deve fazer, porque o interesse faz você fazer, seja ele por necessidade, seja ele por uma iniciativa, né? Mas eu acho que o contraponto que eu estou colocando com isso eu acho que o imobiliário viveu um problema de autoestima e deu autoridade demais para muita gente falar e colocar muita coisa na nossa cabeça e fazer a gente desacreditar muito do nosso negócio e até da nossa profissão, porque a gente tinha notícia que até 2025 não existiriam corretores de imóveis. Então, a mensagem que o mercado nos passava era que éramos substituíveis. Inclusive, eu lembro de inúmeras propagandas de empresas de mercado imobiliário que associavam as pessoas que têm uma história no mercado imobiliário esplêndida, uma história inspiradora, a pessoas velhas, ultrapassadas, tradicionais, antigas, propaganda com dinossauros. Sim. Eu me recordo disso. Ontem eu encontrei muitas pessoas ontem que se diziam dinossauros com orgulho, né? Mais um dinossauro. Essa ofensiva. Então eu acho que, na verdade, na falta do que enxergar como conhecimento, que eu acho que esse trabalho que a gente faz aqui não é só um trabalho de aprendizado, é um trabalho, inclusive, de alívio. É um trabalho muito grande de alívio da gente saber que as pessoas têm os mesmos problemas que a gente não está fazendo tão errado assim, que a gente consegue hoje ter mais tranquilidade e autonomia no trabalho que a gente está exercendo, mas a gente, nesse receio de substituição, a gente acabou dando voz para muita gente e a gente gastou muito dinheiro e perdeu também muito tempo, né? Que tem que ser colocado na conta, porque ele existe, com pessoas que, por exemplo, quantas pessoas a gente ouviu falar de gestão e na prática, será que realmente essas pessoas fazem gestão? Será que essas pessoas exercem? Quantas empresas a gente conhece de atendimento, inclusive de IA, que não nos respondem? Com certeza. Então, assim, eu acho que também apontar o dedo durante muito tempo no imobiliário foi um caminho que levou a uma culpabilização e até um desespero de decisões, né? Então, assim, acho que hoje esse grupo permitiu a gente abrir essa lente para a gente poder olhar e falar assim, talvez a imobiliária digital ou totalmente digital não é a solução. Porque a gente viu na pandemia o quanto o contato humano era valoroso, né? O quanto os nossos imóveis são importantes na nossa vida. Sim. Porque eu me lembro que pré-pandemia eu ia na minha casa para dormir, mal para comer. E aí a gente ficou aprisionado aos nossos imóveis, né? E a gente começou a perceber a casa como uma outra perspectiva. Tanto que a gente está um bom período no imobiliário sem crise. A pandemia foi boa para o mercado imobiliário? Eu acho que sim, muito bom. Financeiramente. Eu acho que é inegável que a pandemia alavancou o mercado imobiliário. Porque o protagonista foi a casa, né? Perfeito. Acho que continua sendo, as pessoas até aliviaram um pouco isso, mas eu acho que isso é muito forte ainda, de dar valor do que você tem em casa. Voltou.
Corta o assunto. Vamos mudar, deixa ele ver no YouTube. A gente tá falando de você agora. Estão falando mal? Deu tudo certo ainda, pessoal? Tá dando. Mas a gente, eu acho que a casa foi o protagonista, mas a gente se voltou também para as pessoas. Eu acho que isso foi benéfico. A gente está esquecendo um pouco isso, porque o nosso dia a dia é frenético, e aí eu vou puxar outro ponto, se me permitem. A gente ainda vive a era dos apontamentos, que é muito triste, que eu acho que as pessoas hoje, para espetacularizar as coisas, elas têm a necessidade, às vezes, de desmerecer outras, e eu acho que a gente, alguns aqui sabem do que eu tô falando, a gente viu isso recente. Eu acho que a gente tem que ser muito grato com o que veio antes da gente, porque pra gente chegar nesse ponto aqui, que a gente tá, todo mundo aqui conversando, né, e com um nível de conhecimento que a gente considera bom e em desenvolvimento sempre, que eu acho que é isso que nos une, Com certeza. outras pessoas tiveram que vir antes da gente no mercado imobiliário. E às vezes essas pessoas, quando alguém fala assim, são os dinossauros, eu fico muito brava com isso. Porque Pelo amor de essas Deus. pessoas têm que ser honradas e elas têm que ter o mérito, elas têm o mérito dela. E elas têm que ser reconhecidas por isso. Porque essas pessoas fizeram o caminho, elas trilharam o caminho pra gente estar aqui hoje. Eles são os percussores, né? Sabe, o cara que pregava a placa lá, que saía com um tênisinho, que eu ainda dou muito valor nisso, as pessoas que foram discriminadas lá atrás porque eram corretores de imóveis, porque há 11 anos, quando eu entrei, isso acontecia muito. Hoje acontece muito menos. A gente Diminuiu tem, muito. as pessoas olham para o nosso mercado, pô, todo mundo vem pelo dinheiro, a maioria, né? Pô, o corretor ganha bem. Rede social. Então assim, mas eu acho que a gente se esquece do que veio antes, a gente não pode ser ingrato com isso. Eu acho que a gente tem que olhar pra isso e olhar e falar, cara, esses caras foram foda. E Porque honrar eles, isso. honrar isso. Eles enxergaram no mercado imobiliário uma coisa que hoje é onde as pessoas veem glamour, é muito suor. Tanto que tem gente que, se a pessoa vier muito enganada pro mercado imobiliário achando que é fácil como eles imaginam, elas são as pessoas que saem antes de um ano, né? Que não continuam. Mas eu acho que a gente tem que olhar para isso. E tem que... A arte da comparação hoje tá acabando com a humanidade. Você achar que você tem que entrar pro mercado imobiliário, ter o kit personificação corretor e que você não pode sair daquele kit, adoece as pessoas. E aí eu puxo para outra questão, que é a saúde mental dentro do ramo imobiliário. Que é a gente parar de se comparar com as outras pessoas e achar que só porque a gente não faz vídeo e se joga na piscina no final das coisas, nada contra quem faz isso, mas só porque a gente pode ser diferente dos iguais. Ontem a gente estava citando a Tamaras, né? Que tem trazido uma visão diferente, muito autêntica para o mercado imobiliário. Eu acho que a gente precisa disso. Quem é você? Eu acho que falta a autenticidade. O que é você? Quem é você Gente, mesmo? mas eu vou incluir aqui, dentro do que você está falando, que é muito importante, que foi a corretora ganhadora do prêmio Pessoa Corretor do Ano, foi a Norma Souza Gomes, né? A Norma... Que história. Quando eu fui na Souza Gomes, e acredito que ainda seja, que eu acho que o Diogo me confirmou isso há pouco tempo, ela é responsável por Campeã de 30... vendas. É que mais vende. É campeã de vendas, é que mais vende Faz captação também. tudo. Eu pego meu pai mesmo, assim, sabe? A trajetória do meu pai, a história do meu pai, que eu, na empresa de sucessão familiar, eu acho que o meu papel hoje é honrar a história do fundador, né? Então, assim, seja familiar ou não, inclusive. E acho que também tem, assim, minha opinião, tá? Posso estar muito errada, mas é raro. Porém, acho que... Maravilhoso. Porém, eu acho que também a gente rodou pra voltar pro que esses caras já fazem há muito tempo. Back to the basic. E vejo que muito do que esses caras fazem, eu vejo inúmeros donos de imobiliárias que têm histórias incríveis, se sentindo mal por não serem digitais. E eu acho isso de um absurdo. Mas hoje o digital ele é o mar vermelho, né? Porque é um digital mal feito. Sim. Mas eu acho que o digital é uma estratégia como outra mídia hoje. Não, mas tudo bem. O que eu quero Entende? dizer Eu acho... Ferramental, né? é como recado para essa galera. Então, é que vocês estão no caminho certo. E aí quando Porque o relacionamento que vocês têm... Eu entrevistei uma menina aqui, a Ana, que hoje ela está à frente de um aplicativo, que o pai dela que trouxe isso.
Mas o pai dela, ela até traz no podcast que o pai dela não é tão, tão aberto à tecnologia. Mas é um cara que ele tem mais de 1.000 clientes na carteira. E que ele não consegue, às vezes, falar no WhatsApp, é só áudio, porque é mais fácil ali, mais rápido. Só que assim, os clientes dele, que são mais de 1.000 na carteira, só querem fazer negócio com ele. Cara, e ele não tem Instagram. Isso é insubstituível. Isso é insubstituível. O patrimônio do corretor é o relacionamento que ele tem, as pessoas que ele ajuda e o bem que ele faz. Só que aí eu quero fazer uma o bem que o pergunta corretor aqui, faz, advoga a favor dele. Tá, aí eu quero fazer uma pergunta. A maioria, e aí a maioria, Sim. não como a Mayara, mas eu tenho quase certeza que eu tô falando. O que é isso? A maioria que faz vídeo, que faz redes sociais, é para gerar lead. É a galera que quer muito lead. Ou A vender maioria. curso. Não, mas vamos lá. Eu tô falando dos corretores que fazem vídeo com propósito de postar imóvel. Não tô falando... Mas quantos corretores fazem vídeo com propósito? Não, mas aonde eu quero chegar é o seguinte. Se essa galera tá fazendo esse tipo de conteúdo para gerar lead, não é uma galera que tá se preocupando em criar carteira. Corretor que tem mais de 5 anos de profissão e depende de lead está muito errado. Calma, mas vamos chegar aí. Isso é uma perspectiva real, mas é a perspectiva que estão fazendo. Qual é a minha exceção? Gerar lead, que eu falei que eu tenho certeza do que eu vou falar. Tá. Gerar lead, você gera lead quando você entra na profissão para você começar a vender. Concordo. Só que se você não cria relacionamento e bons atendimentos para lá na frente o cliente comprar com você, você jamais vai criar uma carteira de 1.000 clientes. Quanto tempo isso demora? Cara, mercado imobiliário é médio e longo prazo. Mas que? Mais de um ano para começar a se criar uma carteira de recorrência. Concordo. Se você começar hoje, a partir do momento que você entrou. Agora, se você é o cara que quer lead, você está sempre esperando o próximo lead para vender, você não vai ter carteira de indicação. Esse ponto que eu quero chegar. Sim. Então, assim, é muito parar de olhar para vídeo e geração de lead e olhar para qual carteira, qual é a base de clientes que você está criando para você ter recorrência futuramente. Que é o exemplo, eu não sei se vocês falaram, mas eu vou falar aqui da Valentina Caran. Ela tem uma base de clientes certamente gigantesca. Mito. Gigantesca. Não falamos. Gigantesca. Bom trazer. Entendeu? Então, assim, o quanto o corretor hoje está preocupado em criar uma carteira. E quando eu falei... Que é o maior patrimônio do corretor. Eu lembro que você falava, eu tenho mais contato no telefone do que seguidor no Instagram. Agora que passou um pouquinho, mas a minha carteira é de 8.000 clientes. Então, e meus seguidores do Instagram agora passou de 8.000 e pouquinho, mas para mim o meu patrimônio é minha carteira. É quem me conhece, e quem me conhece, igual a gente fala, né? Eu conheço o Bill Gates não faz a menor ideia de quem eu sou. Mas os meus 8.000 clientes, você chegar para ele, não falar o meu nome, falar, quem que é o seu corretor de imóveis? Fala, o Héctor Neto. De estar andando na rua com clientes e muito comum isso na minha cidade de Maringá, às vezes eu tô passam, sei lá, uma Land Rover, até um Porsche buzinando, o cara abre o vidro e grita, o meu corretor! Eu falo, e aí? Relacionamento, né, cara? O que faz vendas é relacionamento. Venda é relacionamento, né? É construção de relacionamento, né? Mas é importante o corretor entender a jornada, né? Beleza, eu dependo de leads, talvez no começo, 1 ano, 2 anos, 3 anos, não sei quanto tempo. Mas acho que a partir ali, a minha cabeça gira em torno de 5 anos, que é o segredo das 10.000 horas, né? Daquele livro dos Fora de Série, né? A partir desse momento você tem 10.000 horas de profissão, isso vai acontecer entre 4 e 6 anos de profissão aproximadamente, é para você estar rodando sozinho, certo? Se você não está, você que está ouvindo a gente, você e você, cheio de câmera aqui hoje, né? Cuidado, se você tem ali seus 3, 4 anos de profissão com trabalho intenso e focado, se você é corretor e não está corretor, e você depende de lead, cara, acende todas as luzes, né? Não estou dizendo nada contra isso, mas assim, tome cuidado. O principal patrimônio do corretor é a carteira dele, né? Eu acho que o corretor tem que começar a entender que ele é uma marca. A partir do momento que ele entende que ele é uma marca, por exemplo, você citou a Valentina. Eu falei do respeito às pessoas que vieram antes da gente. Eu acho que ela é a minha referência para isso, né? Recentemente saiu uma matéria dela sobre a quantidade de imóveis que ela tem, né, na carteira. A Valentina, eu acho que a Valentina é o caso que ela é uma marca. Quem já passou em São Paulo e viu placa da Valentina Caran, a primeira vez que eu vim, logo depois que eu entrei para o mercado imobiliário, que eu vim para São Paulo e vi a placa da Valentina Caran, eu nem sabia quem era ela. Mas eu falei, gente, essa mulher é foda, porque ela tá em todos os lugares. Quem já foi na Avenida Paulista e não é do mercado imobiliário pode achar que não viu, mas viu uma placa dela. Pode achar que não viu. Assim, aí eu te pergunto, se uma pessoa fizer a mesma estratégia da Valentina hoje, de distribuir placas, né? de se posicionar,
de mostrar quem ela é, porque quando ninguém mostrava a cara, ela mostrava, entendeu? E com nicho, né? Loiro, Bem- batomzão vermelho, todo mundo conhece, assim, né, Sim. você não tinha como não reconhecer Sim, ela, sim. né? Não Antes tinha do- como ter dúvida. A autenticidade Antes do dela, né? Botox e da harmonização facial. Mas, De verdade. Vitor e Neto, eu acho que, assim, vou discordar um pouquinho de algumas você é coisas minha aqui, hein? Hein? Eu acho assim, né, começar pela cidade de Vitor e Neto. Maringá tem pulmão, né, ambiental, nasceu toda certinha, então acho Melhor que é cidade uma do Brasil, realidade Maringá. muito diferente de outras realidades brasileiras. A bolha dentro da bolha. E eu acho que assim, o lance da transição de carreira é justamente o corretor saber para onde ele quer caminhar. Porque saber o que ele precisa fazer, vender lead, conteúdo, isso daí a gente já botou na mesa, né? A gente já sabe. Mas eu acho que a grande questão é saber para onde esse corretor quer caminhar. E aí eu acho que caminhar para uma carteira que você realmente consegue ali, Gestão, né, fazer relacionamento com o cliente. E eu acho que hoje não é só fazer relacionamento com o cliente, eu acho que tem que ser legal. Não é à toa que a gente está num ambiente extremamente Cool! legal, diferente. A imobiliária que não autêntico. parece imobiliária. Exato. Porque pra falar de imóveis não precisa ser chato. Algo Exato. chato. Então, assim, Maravilhoso. eu acho que legal. a autenticidade ela entra nisso, né? Super. No que você consegue se expressar e no que as pessoas conseguem te ver. Eu acredito que o mercado imobiliário é um mercado de oportunidade. Falar pra você Oceano. que toda vez que eu vendi foi porque eu fiz um relacionamento na minha carteira, Não, porque isso não foi não. Às vezes o cara clicou, bateu o interesse e a gente fechou, que eu acho que é um outro ponto aqui também. A gente tem que parar de achar que a gente tem que ser amigo de todo cliente. A gente às vezes só tem que chegar e fazer negócio com o cliente e acabou, e segue o baile. É resolver o problema dele, Tô né? errada, Denis Levati? Claro que não. Mas É claro. Com toda essa certeza dela, eu quero saber quem que vai pagar o almoço hoje, tirando a minha pessoa. claro que não sou eu. Então a gente também tem Anderson. Comendo, cada um paga o seu. A gente tem que olhar, dentro da história da Valentina, um básico muito bem feito. Um básico muito bem feito. E quem é quem para levantar o dedo para apontar alguma coisa? Pelo amor. Né? Porque assim, levantar o dedo para apontar algo para uma mulher que está no mercado há quantos anos, né? Dentro de uma dinâmica que a gente está falando de mercado imobiliário, hoje a gente tem uma representatividade feminina. E ainda para as Hoje. mulheres é muito difícil, mas Não é. era assim. Então, você pensar nos anos 90, nos anos 2000, essa mulher nesse mercado com esse estereótipo, que é um estereótipo muito claro de feminilidade, Justo. Sim. né? Loura do batom vermelho, então a gente está colocando um estereótipo muito claro. Então eu acho que não é só ela, eu acho que é a mensagem da placa também, que coloca ali um posicionamento do tipo, tem sim uma mulher aqui, não tem uma placa de uma imobiliária não. Que legal. E eu acho que é essa percepção que a gente precisa honrar e ter muito cuidado da onde vêm as críticas, pra gente entender que assim, se eu preciso criticar alguém para criar conteúdo, eu não tenho conteúdo. A crítica é do campo, a crítica é da arquibancada. Galera, só pra gente deixar um gostinho de quero mais, nosso episódio está chegando ao fim. Gostei muito desse formato. Legal. Mesa aberta. Mesa aberta. E eu quero que vocês façam considerações rápidas e finais pra gente poder ir pro nosso fim. Ô, por favor. Mete Primeiras o mulheres sempre. louco! Mete o louco, entendeu? Seja autêntico, se joga. Meu professor sabe aqui que o estoicismo tá aí para falar que daqui a algumas gerações aqui vai estar todo mundo mortinho da Silva, ninguém vai lembrar de nada nem de ninguém. Oh, graças a Então Deus faz o passaremos. seu trabalho para você poder realmente destravar seus negócios e virar suas chaves. Isso aí, Héctor Neto. Ô, por favor. Primeiras mulheres. É mais um pouco do que a Mayara já falou, que é a minha mensagem para as pessoas é: acabem com a arte da comparação. Sigam o coração de vocês, o que vocês acham que tem que ser feito, não se esquecendo de se importar com quem está na sua frente, quem te procura, porque a pessoa está te procurando por alguma necessidade. E o mercado imobiliário é movido de necessidades. Então a gente tem que abrir o ouvidinho para ouvir e não se comparar. Porque acho que a arte da comparação está fazendo as pessoas perderem a autenticidade e Adoecendo. deixar de ser quem elas são e adoecendo também, sem necessidade. Isso aí. Legal. Melhor forma de você ser original é ser autêntico. Não tem como você ser mais original que sendo você mesmo. Para ser você mesmo, você tem que se conhecer. Estoicismo, filosofia é perfeito para isso.
Eu acho que se puder caber uma dica aqui para quem está ouvindo a gente, corretores, gestores, donos de imobiliária, sejam você mesmo, procure ajudar todas as pessoas a quais forem possível, desde a diarista até o CEO da empresa. Trate todo mundo igual. Lembre-se, no final do jogo o peão e rei vai para a mesma caixa. Isso é bem importante, não esquecer desse detalhe. E servir. Nós somos prestadores de serviço, nós servimos pessoas. Quem é o protagonista é sempre o cliente. E a gente está aqui para ajudar ele e resolver o problema dele. Como a Mayara bem comentou, a gente não está aqui às vezes necessariamente para fazer amigos, você não está achando alguém para casar com a sua filha, você está aqui para servir e ajudar pessoas e resolver problemas dos outros. Val? Cuidado com as narrativas da internet. Eu acho que a internet está com muitas narrativas boas, então vou até parafrasear um versículo bíblico que fala silêncio, né? Silêncio vai acabar. Vai acabar. Analise tudo e retenha o bem. Então é importante analisar, observar, agora valide, né, aquela narrativa, veja o resultado prático. Tem uma frase que eu gosto muito, diz: se você não sabe o que faz para vender, você não sabe vender. Então tenha clareza daquilo que você faz para vender, quais são suas alavancas de crescimento, para que você venda com recorrência e constância. Denis, Bora. Hoje nós Qual vivemos... agora tem dois, né? É o Denis com Y ou... É o Denis escritor? Olha, eu vou deixar o professor falar por último, né? Deixa o professor fechar, é bom. Vamos lá. Galera, é o seguinte, hoje com a tendência aí, com as inteligências artificiais, nós precisamos dominá-las, não deixar que elas dominem a gente. Seja um fazedor ao extremo, supere as expectativas das pessoas, cuidado com os ambientes que você frequenta. Como a nossa amiga Marciele falou, tome cuidado com essa questão da comparação. A gente sabe hoje que nas redes sociais, né, tem gente que chega até o extremo de ter até depressão por conta de achar que a vida é daquele jeito. A gente sabe, assim como as nossas, não é um mar de rosas, né? Existem vários desafios. Então, assim, para você ter resultado, seja diferente, faça diferente e ande com pessoas que nem essas aqui, ó. Que a DR só é o que é hoje, ó. Por conta dessa galera aqui de peso. Compartilhe, se conectem com outras pessoas, saem da bolha, que é onde você vai ver que você vai ter mais resultado. Levate. Professor. Minha mensagem é mais curtinha. Eu fiz agora 17 anos de mercado imobiliário. 17 anos trabalhando como corretor, gestor, trabalhando em empresas na parte de marketing, na coordenação, na estratégia de marketing, no desenvolvimento de produtos, mas sempre no mercado da moradia. E nesses 17 anos, essa mesa aqui é uma prova disso, o que eu aprendi, o que eu vivi é agradecer e compartilhar, só. Todo o resto me veio por eu agradecer e por eu compartilhar. Então, desde que tenho amigos como você chamou do episódio Casca de Bala, eu aprendo demais com vocês e aprendo vendo quanto vocês compartilham, e eu nunca vi ninguém fazer igual vocês, mesmo vocês compartilhando tudo, e eu acho isso lindo e inspirador. E aí a outra parte é ser grato. Quando a gente é grato, tanta coisa vem em volta. Essa semana, a gente tudo junto, convivendo. Anderson, eu te amo, cara. Sabe? Eu gosto. Anderson Monstro. Cara extraordinário. A gente vê pouco o Anderson, um cara que está muito envolvido com o mercado imobiliário há algum tempo. Então, uma gratidão enorme por você. E é isso. Então, assim, o que eu ia falar que é curtinho, é agradecer e compartilhar. Simples assim. É isso aí, galera. Mais um Água, Café ou Chopp gelado. Não vou perguntar qual é a bebida de vocês porque eu já sei. E assim, ó, pra você que tá acompanhando, muitas vezes me pergunta quem são minhas referências. Eu tô falando pra você que nessa mesa hoje tem os melhores dos melhores pra mim. Então acompanha essa galera, porque essa galera de verdade vive o mercado imobiliário, não acerta 100%, mas tá muito disposta a compartilhar, a evoluir e a saber como fazer pra crescer o nosso mercado. Então é isso daí. Água, Café ou Chopp gelado, porque falar de imóvel não precisa ser algo chato. E hoje foi uma prova disso. Até a próxima. A Loft virou a chave e agora é mais do que um portal. Tá procurando uma solução para acelerar a sua imobiliária e o seu crescimento? Conheça então a Loft Mais Negócio. Acesse www.loft.com.br/café ou chopp gelado.